coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. Nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, agora 4h44. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cousa. Alô, salve, torcedor internauta conectado aqui nos canais Futebol Interior. Grande abraço, muito boa tarde. Falamos ao vivo aqui dos estúdios do Futebol Interior, no alto do Taquaral, na cidade de Campinas. Nesta terça-feira, 21 de maio de 2024. A bola vai rolar Campeonato Brasileiro Série B 2024. Tem Chapecoense e Ponte Preta. A bola rola 5 da tarde. Jogo que fecha a sexta rodada da Série B 2024. Estamos no ar, a jornada esportiva dos canais Futebol Interior para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, Delivery 99788 3821, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a coordenação de esportes do Carlos Corsato, mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. Bora que bora, trazendo para você muita informação, falando muito de Chapecoense e Ponte Preta nesta tarde de terça-feira. Comigo nessa transmissão, o repórter Pedro Lino, que vai trazer todas as informações de Chapecoense e Ponte Preta. E faltando 14 minutinhos para as 5 da tarde, vamos com o primeiro destaque do nosso Pedro Lino. Solta a vinheta aí, Felipe. Repórter Pedro Lino. Fala, presidente, grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Marcelo, boa tarde, amigos da transmissão aqui no Futebol Interior. Ponte Preta, Chapecoense, Ponte Preta. Meu primeiro destaque é que o Gé, depois de alguns jogos fora, ele volta a compor o banco de reservas da Ponte Preta. O Gé de volta, o João Brigatti relacionou ele, portanto o Gé. O que você acha, Marcelo? Uma boa, falamos ontem na Hora da Macaca, lá no YouTube, Hora da Macaca, que era bom pra Ponte Preta, pro Gé, pra torcida, pra todo mundo, o Gé de volta ao time da Ponte Preta, mesmo sendo no banco de reservas. Entendo que naturalmente ele recupera a posição de titular nesse time. Vamos fazer o seguinte, pelo adiantado da hora, a bola rola 5 no tapete verde da Arena Condá. Vamos trazer ficha técnica do jogo para você. Ficha técnica do jogo. A Ponte Preta está pronta, definida e escalada para enfrentar a Chapecoense na Arena Condá, com Pedro Rocha, número 1 no gol, na lateral direita Igor Inocêncio 2, na zaga Luiz Raquim 23, Sérgio Rafael 6, e na lateral esquerda, Gabriel Risso, número 33, no meio. Dudu Vieira, camisa 5. Emerson, camisa 18. Número 25, Lucas Bochecha. Elvis, com a 10, é o capitão. E na frente, Iago Dias, com a 11. E Gabriel Novaes, com a 35. Repeteco da Macaca, Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Raquim, Sérgio Rafael, Gabriel Risso, Dudu Vieira e Emerson. Lucas Bochecha, Elvis, Iago Dias e Gabriel Novaes. E no banco de reservas do técnico João Brigatti, número 12, William, número 3, Edson, 7, Dodô, 8, Emerson Santos, número 9, Gé, número 13, Joilson, número 15, Castro, 16, Jean Carlos, 19, Renato, 21, Ramon, 31, Zé Mário, que está de volta, e o 77, Matheus Regis. A Macaca, 14ª colocada no Campeonato Brasileiro Série B. São 5 jogos, 1 vitória, 2 empates, 2 derrotas, marcou 6, sofreu 7, saldo negativo de 1, 33% de aproveitamento. A Ponte volta a campo pela 7ª rodada da Série B. No próximo domingo, 4 da tarde, encara o Ituano no Novelli Júnior. Futebol Interior.
Chapecoense do técnico Humberto Louser também está escalada para enfrentar a Ponte Preta. 26, Cavicchioli. 57, JP Galvão na lateral direita. Na zaga, 3, Doma. 33, Bruno Leonardo. Na lateral esquerda, Mancha, camisa 6. No meio, Foguinho, 35, é o capitão. 99, Cavalheira. Número 10, ele mesmo, Giovanni Augusto. 30, Tomás. 7, Marcinho. E 89, Mário Sérgio, repeteco da Chape. Matheus Cavicchioli, JP Galvão, Doma, Bruno Leonardo, Mancha, Foguinho, Cavalheira, Giovanni Augusto, Tomás, Marcinho e Mário Sérgio. No banco de reservas da Chapecoense, Gabriel Gasparotto, camisa 1, número 28, Abraão, Kelvin com a 23, 98, Mailton, que ano passado estava na Macaca, número 78, Marcelinho, número 5, Auremir, 31, Tarek, 8, Marlone, aquele mesmo do Corinthians, 17, Ronaldo Mendes, 27, Regis, 77, Walterson e 11, Rômulo. Chapecoense, 11ª colocada no campeonato, 8 pontos em 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota, marcou 6, sofreu 5, saldo positivo de 53% de aproveitamento. O time de Chapecó volta a campo no domingo, 6h30 da noite, contra o Ceará pela 7ª rodada da Série B. Arbitragem. O dono do apito é com ele mesmo, Bruno Pereira Vasconcelos, é de Madre de Deus, da Bahia, 34 anos e é funcionário público. Assistente número 1, Clóvis Amaral da Silva, ele é de Recife, 43 anos e é farmacêutico. Assistente número 2, Daniela Coutinho Pinto, é de Feira de Santana, na Bahia, tem 38 anos e é coordenadora de treinamento. No VAR, Rodrigo Nunes de Sá, ele que é árbitro FIFA, é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, 45 anos e também é funcionário público. Ficha técnica do jogo. Muito bem, tá aí a ficha técnica do jogo. Ô Felipe, não é abusando da sua boa vontade, será que a gente consegue pegar uma palavrinha do João Brigatti ali, na TV? Noturno, enfim, treinamentos que a gente não gostaríamos de fazer e não conseguimos fazer, não sabíamos ao certo quando seria a partida, enfim, foram cuidados que nós tivemos que tomar para que a gente pudesse chegar hoje aqui e estar bem preparado para buscarmos a vitória. Como eu já disse, a gente não serve como desculpa, mas foi uma situação atípica que ninguém teve culpa, né? Foi a situação do tempo e que a gente hoje não podemos perder o foco, né? E a determinação nossa nele campo para lutarmos em busca da vitória, que é o mais importante para nós, né? Que a gente busca pontuações para a gente poder estar na primeira página da tabela. Muito bem, obrigado Felipe. Tá aí a palavra do treinador, o João Brigatti. A Ponte que, dependendo do resultado, se ela vencer por 2 gols de diferença, ela pode pular da 14ª para a 10ª posição. Se ela vencer por 1 gol de diferença, ela troca de posição com a Chape. Ela passa para a 11ª posição, vai ficar atrás do CRB, mas ela não vai para a primeira página da tabela. Bom, são 4h52, acho que dá tempo de soltar o intervalo, né, Felipe? A gente solta o intervalo e daqui a pouquinho voltamos em definitivo. Análise do Pedro Lino, a gente vai bater um papo aqui, vamos trocar uma ideia também no YouTube. Futebol Interior, segura aí, a gente volta já já, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol interior. Marcelo Corsato. Tamo de volta, hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior, vamos juntos, Ponte Preta e Chapecoense, Chapecoense e Ponte Preta, terça-feira, 21 de maio 2024, a Macaca toda de branco, uniforme número 1, camisa, calção, meias brancas com a faixa preta no peito, o time da Chapecoense toda de verde. Bom, conosco nessa transmissão temos a Rádio Futebol na Canela, um abraço pra rapaziada lá, e também a Rádio Grigo, um abraço pro Grigo, pra toda a turma da Rádio Grigo. Vamos juntos com a jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Pedro Lino, execução do hino nacional brasileiro lá na Arena Condá, mas eu quero a sua expectativa para esse jogo aí. Ponte Preta com o Bochecha no time, o Matheus vai pro banco de reserva, o Matheus Regis, 4-4-2, o João Brigatti mexendo no time aí, a Ponte que não vence há 2 jogos, a Chape há 3 jogos, a Chape tá na frente, a Ponte tá atrás, a Ponte que nunca venceu em Chapecó. Pedro. Minha expectativa pra hoje, Corsato, é a Ponte Preta um pouco cansada, né, por conta da viagem, desgastante, teve 3 dias sem conseguir voo, mas o João Brigatti colocou 3 volantes no meio. Eu acho que ele vai meio retrancado pra enfrentar a Chapecoense, um empatezinho tá bom, né? Fora de casa, se a gente analisar a situação do campeonato, né, um empate não é mau resultado. Eu fechava com o empate, né? Não sei você, Pedro, mas eu fecho com o empate. Tem como chamar a diretoria da Chapecoense e fechar o empate? Então, né? Só que pra Chapecoense, tá sendo muito criticada lá, mas a Chape tá na frente da Ponte Preta, enfim. A Chape que não vence há 3 jogos, a Ponte que não vence há 2 jogos. A Chape toda de verde e o gramado parece bonito de longe, né? Daqui aonde estamos. Tá bonito o gramado, viu? Né? E o Corsato, só pra falar, ó, a torcida da Chapecoense reclamou bastante nas redes sociais por conta do horário. Terça-feira, 5 horas da tarde, pra quem vai pro estádio é ruim, né? Então, a gente falava ontem na Hora da Macaca, aliás, você que não conhece, a gente faz a Hora da Macaca toda segunda-feira, às 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca, com relação a esse horário, porque realmente o pessoal de Chapecó não gostou, mas é porque hoje, essa semana aqui dedicada à Copa do Brasil, e a TV que tem o direito da transmissão no Premier, né, que é os canais Globo, tem já um jogo 7 da noite de Copa do Brasil, então eles não iam competir com o jogo da Copa do Brasil, e aí adiantaram esse jogo, colocaram a 5 para acabar o jogo da Série B e já ir pra Copa do Brasil. É pra, digamos aí, grade de televisão, viu, Pedro? Isso mesmo, não tem nem como competir, né, com a Copa do Brasil. Bastante audiência, os clubes maiores disputando a Copa do Brasil, tem nem como competir com a Série B. É isso, e eu quero a sua participação aqui no YouTube, em Futebol Interior. YouTube Futebol Interior, vai ser legal ter você com a gente. Manda aí a sua mensagem, a gente já vai registrar aqui a sua participação, tá? Dá like também, você que não curtiu ainda, que não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, vai ser legal ter você com a gente aqui. Eu tô entrando neste momento e tô vendo que já tem enquete no ar, hein? Palpite de hoje, Chape, empate ou Ponte Preta? Eu vou votar aqui na Ponte Preta, 64% entende que a Ponte Preta vence o jogo nesta tarde de terça-feira. Já eu vou compartilhar aqui a transmissão, mas eu queria mandar já um abraço aqui pra rapaziada que tá junto com a gente, Neuri Menezes, vamos que vamos Ponte, Fábio Bruno tá com a gente sempre, o Pedro Dias Costa, que é de Portugal, o Marcelo Borges, boa tarde, Carlos Corsato, Carlos meteu atestado, hein, melhor equipe de transmissão, vamos meu Furacão do Oeste, a toda a família do Rio Grande do Sul, Deus proteja a todos, Marcelo Borges, abraço Marcelo, obrigado, tamo junto meu amigo, mande aí a sua mensagem pra gente, compartilhe a nossa transmissão aqui no YouTube, Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, vamos juntos, a bola vai rolar já, Pedro Lino. Isso mesmo, que tá com a gente aqui também é o Neto Manzan, direto de Piracicaba, tá trabalhando na Raizen e acompanhando a gente, o Arthur,
da redação do Futebol Interior tá com a gente também. Um abraço pra eles, Corsato. Um abraço pra você que tá trabalhando e acompanhando a nossa transmissão. Bom, os capitães tirando ali o Tos, né? O Foguinho, cabelo todo amarelo, o número 35 é o capitão da equipe da Chape e o nosso capitão é o Elvis. Mais um jogo como titular, jaqueta número 10. Você falava aí da arbitragem, já deu toda a ficha da arbitragem. O árbitro da partida, o Bruno Pereira Vasconcelos, ele que é baiano. Bom, lembrando que pela 6ª rodada da Série B, essa partida fecha essa rodada que começou lá na sexta-feira com o CRB 1, Vila Nova 0. Novo Horizontino empatou com o Coritiba por 0-0. Amazonas empatou com o Paysandu 1-1. O Goiás venceu o Botafogo 4-0. O Sport perdeu em casa para o Avaí pelo placar de 2-1. O Santos venceu o Brusque por 4-0. O Mirassol venceu o Ituano por 2-0. O Operário empatou com o Ceará 0-0. O Guarani ontem, transmissão aqui dos canais Futebol Interior, perdeu para o América pelo placar de 2-1. Que pênalti ontem, hein? Achei um pênalti bem mandrakezinho que o VAR mandou lá para a vitória do América. Mas, classificação da Série B. O Santos é o primeiro, tem 15. O Goiás é o segundo com 14. O Sport é o terceiro com 12. O América é o quarto com 12. Mirassol na quinta colocação, 11. Avaí é o sexto com 10. Vila Nova é o sétimo com 9. Ceará é o oitavo com 9. Operário é o nono com 9. CRB é o 10º com 8. A Chape tem 8, 11ª. Coritiba 8, 12º. Novo Horizontino 7º, 13º. Ponte 14ª, 5. Amazonas 15º, 5. Brusque 16º, 4, Paysandu, Botafogo, Guarani e Ituano, os 4 últimos na zona do rebaixamento. Paysandu tem 4, Botafogo 4, Guarani 3, Ituano 3, Ituano próximo adversário da Ponte Preta, jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. Pedro Lino estará no palco do jogo, pelo menos essa foi a informação que eu recebi, né? Estarei direto de Itu, domingo, 5 horas da tarde. Isso, vai conferir lá onde tudo é grande. Vai começar o jogo, apita um árbitro, com posse de bola da Macaca, tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, comigo ao meu lado o presidente Pedro Lino, também o nosso Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior, conosco a Rádio Grigo e também a Rádio Futebol na Canela. Deu um agarrão ali o Sérgio Rafael no Mário Sérgio, virou ali, parecia um peão. Mas o árbitro não deu a falta, não segue o jogo. Posse de bola para Akin. Akin solta essa bola para o lateral esquerdo da Macaca, que é o Risso. O Risso dominou, tocou para Elvis de primeira. Boa bola, bola boa. Quem vem por ali é o Bochecha. Ele domina pela primeira vez como titular na Ponte. Tocou para o Iago Dias na fogueira, para o Elvis, perdeu. Dá o bote, ganha a zaga da equipe da Chapecoense. Queria a falta de novo, hein? Mário Sérgio com o Sérgio Rafael. Promete o duelo, hein, ô Pedro? Promete, o Mário Sérgio já tá bravo já com o quarto árbitro, viu? Já tá reclamando já. Tá bravo. O João Neto Manzan. Boa tarde, Pedro Lino. Olha a Ponte, Iago Dias pra fora do gol. De longe, pra muito longe, Pedro Lino. De longe, foi o Lucas Bochecha, chutou essa bola pra fora. Tiro de meta pro Matheus Cavicchioli. Bochecha queimou pro gol, a bola passou, foi embora. Tiro de meta pro goleiro da Chape fazer a batida aqui no YouTube. Bora que bora. Tony Som, vamos lá, equipe pé quente. Hoje é Ponte 2-0. O Jacaré TJP. Aqui Matão Sumaré, vamos marcar com 1-0. Fica Gé. Não outro igual a você no ataque. Não sei aqui, não entendi muito bem, mas eu acho que você tá apoiando o Gé. Gente. Cajé não tem outro igual você no ataque. Quem tá com a gente aqui também, boa. Corsato, é o Otávio, o famoso Bola na Rede oficial. Bola na rede oficial. Vem Ponte Preta, campo de defesa, bola aqui com o Bochecha, pediu falta, o árbitro não deu. Parece que não gosta de marcar falta, o árbitro não. 2 minutos passados deste primeiro tempo, de novo se enroscou o Mário Sérgio com o Sérgio Rafael, a bola voltou aqui pro JP Galvão, número 57, loirinho, lateral da equipe da Chape, solta essa bola, toca no meio pro Tomás. Tomás dominou, soltou um pouco mais atrás, quem vem por ali é o Rafael Cavalheira, ele domina, solta essa bola pelo lado esquerdo pra Mancha. Mancha dominou, tocou, entrada da grande área, vai vir um chute pro gol, explode na marcação, volta, sobra de novo do outro lado, vem Mancha, cruzou na boca do gol, fechado, bate na zaga da Ponte. Igor Inocêncio acabou atirando o perigo dali, a bola se perde, vai embora, lateral, posta de bola, campo de ataque, lado esquerdo, favorece a Chapecoense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Edson Cláudio tá com a gente no chat aqui no YouTube. Bora Ponte. O Marcelo Borges está mandando também um abraço pro PL, pro Pedro Lino. Vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola o time da Chapecoense. Bola com o Bruno Leonardo, solta do outro lado esquerdo pra Mancha. Mancha dominou, parou, pensou, toca essa bola no meio. Vem trabalhando por ali com o jogador que é o Cavalheira. Ele domina, vira o jogo da esquerda pra direita. Toca pra JP Galvão, vem o lateral. Soltou a bola na ponta pro Tomás, sai da ponta, vem pro meio. Isso tá na marcação, é o patrão. Bola na frente, Dudu Vieira chegou, fez a falta. E a falta é frontal, hein? Perigosa a primeira falta do jogo. Dudu Vieira parou o atacante da Chape. Lino. Primeira falta, o Dudu Vieira já mostrou o cartão de visitas dele. Foi em cima do Bruno Leonardo, da Chapecoense. Falta perigosíssima. Chapecoense 0, Ponte Preta 0. Corsato. Tiago Cordeiro tá com a gente aqui também, obrigado pela audiência, aquele abraço. O Aparecido Alves, boa tarde, equipe campeã. Jogo, esse horário é pra acabar, hein? Mas vamos pra vitória, minha macaquinha. Mas quem tá com a bola é a Chape, hein? 99 tá lá. O Corsato, o Murilo Aguiar mandou um abraço, falou que tá ouvindo a gente lá na Valec. Fala, Murilão. Giovanni Augusto pega bem na bola, mas não tá lá não, hein? Quem tá na bola é o Marcinho, o número 7, e também o Cavalheira. Frontal, barreira da Ponte dentro da grande área. 1, 2, 3, 4 jogadores na barreira da Ponte, na barreira do goleiro Pedro Rocha. Perigo aí, se segura aí, Ponte. Se segura aí, Ponte. Pedro Rocha parece extrato de tomate todo de vermelho. O goleiro da Ponte, Cavalheira, vai pra bola, perna esquerda, bateu pro gol, desviou, sobrou. É pro time da Chape. Mancha, bateu pro gol, bate na zaga. Vai embora, na cobrança da falta, sobrou ali pro Mancha, ele bateu pro gol, por baixo, afasta a zaga, escanteio, Pedro. Escanteio, chegada perigosíssima da Chapecoense agora com o Foguinho, com o Mancha, na verdade, né, o Mancha, o Giovanni Augusto no escanteio, 0-0 Chapecoense Ponte Preta. Escanteio, lado esquerdo, perna direita vai, Giovanni Augusto, já jogou no futebol de Campinas, autorizado, perna direita, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça da zaga da Ponte, sobe. Igor Inocêncio no segundo pau, meteu a cabeça na bola, a bola se perde e vai embora, outro escanteio, só que troca o lado, Pedro. Troca o lado, Giovanni Augusto tá correndo aí pra bater o escanteio. Chance perigosíssima pra Chapecoense agora, Corsato. O Wilson Correia tá dizendo ainda no trampo. Boa, Wilson. Escanteio pro time da Chapecoense, 5 minutos. Você já ouviu também o toque eletrônico do nosso Felipe Marques. Giovanni Augusto, ele que saiu lá da esquerda, veio pra direita. Os grandalhões, Leonardo e Doma dentro da grande área. Pintou, jogada ensaiada. Vai com a 10, Giovanni Augusto, perna direita. Chuveirou na boca do gol, Sérgio Rafael. Cabeção na bola, tirou, ela sobrou do outro lado, vem Mancha. Descolou de novo, cruzamento na boca do gol. Indecisão. Ninguém foi, sobrou pro Giovanni Augusto, dominou, tocou a entrada da grande área, sobrou pra ele, cortou a perna esquerda, jogou segundo pau pra ninguém, melhor pra Ponte. Uma indecisão aqui no campo de defesa, a bola passou por toda a extensão da área, ninguém da Ponte cortou, hein, Pedro? Ninguém da Ponte cortou e quase que o zagueiro da Ponte, o Luiz Raquim, fez pênalti ali. Ele deixou o pé, o atacante da Chapecoense passou, segue 0-0 na Arena Condá. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior. Anuncie nas nossas transmissões. Chama no zap 19 8989 3526. Vem Chape, campo de ataque, bola alongada muito forte. Se perde, vai embora, campo de defesa, posse de bola pro time da Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Seja bem-vindo, você que está na sua casa, no carro, no trabalho, acompanhando a gente, você que está na Rádio Grigo, obrigado pela audiência, você que está na Futebol na Canela, valeu pelo carinho. Nossa, que saída, hein? Rapaz, a Ponte não consegue ficar com a bola, hein, Pedro? Que tijolo, hein, Corsato? Lateral para Chapecoense. Lateral, posse de bola pro time da Chapecoense. Lembrando que domingo tem mais Ponte Preta aqui no seu rádio. Tem Ponte Preta e Ituano e Ponte Preta. A bola rola, você se liga nos canais Futebol Interior. Estaremos com toda a equipe. Comigo aqui na bancada o Wendel Coral. O Pedro Lino estará em Itu. A bola rola às 4. A jornada começa às 3 da tarde. E é claro, você vai acompanhar com a gente. É nosso convidado para estar junto com a gente. Mais um escanteio, é? Mais um escanteio. Luiz Raquim dormiu agora. Deixou a bola sair, tentou tirar, mas não conseguiu. Giovanni Augusto é o terceiro escanteio na partida, Corsato.
curta, compartilha a nossa transmissão lá no YouTube Futebol Interior. Futebol Interior no YouTube. Dá like, dá like, dá like. Escanteio pro time da Chape, 3 escanteios no jogo, todos pra Chape. 2 aqui pelo lado direito. Vai, Giovanni Augusto chuveirou na boca do gol. Ainda bem que ele tá errando todos. Chega Igor Inocêncio, tira. Ela cai na intermediária. JP Galvão de novo. Igor Inocêncio tirou. Jogou no alto ali pra correr o Elvis. Ganhou no corpo, mas o árbitro marcou a falta. O Elvis não entende, mas ele fez a falta, né? Fez a falta, jogo de corpo lá meio desproporcional, né? Falta pra Chapecoense, 0-0 na Arena Condá. Tá meio sonolento esse primeiro tempo por enquanto. 8 minutos, Corsato. Meio sonolento esse primeiro tempo. Ele empurrou o JP Galvão. E assim, de novo, né? Quando a Ponte não joga com 3 atacantes, o Matheus Regis hoje no banco de reservas, o Brigatti colocou o Bochecha, a Ponte tá no 4-4-2. Esse posicionamento aí do Elvis, mais adiantado, né? Quando o time tá sem a bola. Não me agrada muito, mas agora o Gabriel Novaes vai lá pra frente. Mas quando o time tá sem a bola, o jogador que fica mais adiantado é o Elvis, porque ele não marca, né? Ele não ajuda na recomposição. Não. Mas acho que ali, muito adiantado, ele não funciona muito bem. Mas até é o esquema. Estranho dele entrar de titular hoje. E já é o 3º ou 4º jogo seguido. Olha eles, olha a Chape. Bola na intermediária, lado esquerdo. Vem por ali o Mancha, descolou, cruzamento na boca do gol. Segundo pau, toque de cabeça. Passa, vai embora. Passa, vai embora. Tava o Risso na marcação, JP Galvão também. A bola subiu, foi embora. Tiro de meta pra Ponte, Pedro. Belo cruzamento do Mancha, cabeçada do JP Galvão. Tiro de meta pro Pedrão cobrar. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Agora o árbitro vai conversar ali com o Sérgio Rafael. Alguma treta com o Sérgio Rafael. O Pedrão pegou a bola, colocou no tiro de meta. A Ponte parece que não vai sair jogando aqui no campo de defesa. A bola vai ser alongada lá no campo de ataque. Anuncie sua marca aqui nos canais Futebol Interior. Chama no zap 989893526. É mais barato do que você pensa, viu? Olha a Ponte. Iago Dias ganhou da marcação, sobrou o lado esquerdo. Gabriel Novaes invadiu a grande área. Pensa, toca a bola para Elvis. Bate Elvis. Dominou, tocou dentro da grande área. Toque de cabeça pra fora do gol. Poderia ter batido pro gol, mas ele tentou alçar na grande área, mas parece que não estava valendo mais nada, hein, Pedro? Impedimento marcado, o Elvis cruzou pro Iago Dias, que cabeceou pra fora, mas o juiz já tinha levantado a bandeirinha já, Corsato. Tava muito impedido. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 10 minutos e 20. 10 e 20 passados deste primeiro tempo. Deixa eu ver esse lance, não deu em nada. A Chape estava no campo de ataque, a Ponte recupera. Confirmando 10 minutos e 20 passados. Primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro, Série B, sexta rodada. Futebol Interior aponta, confere comigo. 0 Chape, 0 Ponte. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a macaca, vem Ponte, Thiago Dias, escolou cruzamento na boca do gol, Doma, mete a cabeça na bola, tira dali, manda pra escanteio. Escanteio pra Ponte, lado esquerdo, primeiro da macaca no jogo, Pedro. Primeiro escanteio da macaca, o Doma tirou, quem vai bater é o Elvis, segue 0-0 na Arena Condá, Corsato. E a Ponte continua, né, com aquela ideia legal de pedir doação lá na camisa, né? A patrocinadora Master da Ponte cedeu o espaço e tem lá o espaço ocupado lá para quem quiser doar. É bem legal essa atitude aí. Ajude a CUFA junto com ajude o Rio Grande do Sul, né? E o site da CUFA embaixo. Isso, bem legal, parabéns aí pela iniciativa, tanto da Fatal Models, né, que é a patrocinadora Master da Ponte Preta, que cedeu o espaço, como também da Ponte Preta pela ideia. Tinha um jogador amarrando as chuteiras ali, escanteio pra Ponte, Elvis pra bola, chuveirão na boca do gol, passa por todo mundo, e ficaram 2 caídos aqui na grande área, mas tá valendo tudo isso. Ih, rapaz, deu contra-ataque pra Chape, Mário Sérgio dominou, o Foguinho passou, ele tocou a bola do outro lado pro Mancha, Mancha domina, deixa pra Giovanni Augusto dominou, soltou, boa bola, lado direito, quem vem por ali é o Tomás, trabalhou, boa bola, Cavaleira com o Tomás, errou o passe. Era o Marcinho com o Tomás, tentou o cruzamento, rasteirinho por baixo, se abaixou, pegou o Pedro Rocha, goleiro da Ponte. É belíssimo troca de passes entre Marcinho e Tomás, só que o passe foi fraco, né? O chute foi fraco, sobrou na mão do Pedro Rocha, vulgo Pedrão, segue 0-0 Chapecoense e Ponte Preta.
O Wilson Correia tá dizendo que vai conseguir ver o segundo tempo, mas por enquanto ele tá ouvindo a gente. Posse de bola pro time da Chapecoense pelo lado direito, quem domina por aqui é o número 30, Tomás, recuou, tocou a bola pro 33, Bruno Leonardo, deixa pro goleiro, Matheus Cavicchioli, experiente no Água Santa, no Campeonato Paulista, jogou pouco, é verdade, mas fez a sua carreira no América, mas também passou pelo futebol de Campinas, jogou pelo Guarani. Segue mandando a sua mensagem pra gente, registra a sua audiência, YouTube Futebol Interior, bom ter a sua companhia. Passamos de 12 minutos e 50, quase 13, vem pro campo de ataque, trabalha a posse de bola, o Foguinho, capitão da equipe da Chapecoense, solta a bola para Bruno Leonardo, já que no campo de ataque soltou na direita para JP Galvão. JP Galvão tem a marcação do Iago Dias, trabalhou, tocou ali pro Tomás, chegou Iago Dias, ganhou, ficou reclamando do jogador da Chape, melhor pra ponte, tirou, mas a segunda bola é dos caras, é da Chape. Capitão Foguinho dominou, tocou a bola para JP Galvão, deixa para Tomás, para Foguinho, para Tomás, solta a bola um pouco mais atrás, vem bomba, o desvio, pega o goleiro. O chute saiu mascado ali do Cavalheira. A bola desviou. O Pedrão estava indo pro lado esquerdo, teve que voltar pro lado direito em 2 tempos. Fez a defesa. Pedro. Chute do Cavalheira de fora da área. A bola desviou no Sérgio Rafael. Ficou fraquinha pro Pedro Rocha. Só que deu aquele susto, né? Saiu fraco, mas também saiu na direção que o Pedro Rocha não tava. Segue 0-0 na Arena Condá. Luiz Aquim, o que eu vou dizer lá em casa, Luiz Aquim? Perdeu, deu de graça, posse de bola pro time da Chape, lado esquerdo tá impedido. Ainda bem que o atacante da Chape não prestou atenção, porque o Luiz Aquim tava doidinho pra entregar ali a pizza, hein, ô Pedro? O Luiz Aquim tava doido pra entregar a pizza, Corsato, e temos cerca de 3 torcedores da Ponte Preta na Arena Condá. Um deles é o Plínio, junto com a sua esposa Sati. Estão direto da Arena Condá assistindo a Macaca. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jogador da Ponte, o Pedro Rocha tá caído no gramado. Sentiu o Pedro Rocha, Pedro. Sentiu, o árbitro tá esperando ali o médico entrar conversando com o Pedro Rocha pra entrar pra ver se precisa de alguma coisa. Segue 0-0 e tava impedido mesmo, hein, Corsato? Pouquinho, mas tava. Tava impedido, sim. Tava um pouquinho, mas estava impedido. E aí o Pedro Rocha ficou caído ali, então vai ser atendido pelo departamento médico da Macaca. Renata Dalgalo tá mandando um Dali Ponte aqui no nosso chat. Você pode mandar a sua mensagem pra gente também, fique à vontade. Seja bem-vindo. Futebol Interior, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E aí, Pedro Lino, estamos com 15 minutos e 20, passamos de 15, segue 0-0 na Arena Condá, fechamento sexta rodada Série B, Ponte e Chapecoense. 15 minutos, mais chances da Chapecoense do que da Ponte, né? A Chapecoense chegou com mais perigo, 0-0, o Pedrão já tá de volta, a bola vai rolar, Corsato. Pedrão ganhou um tempão ali, hein? O problema é que o árbitro vai acrescentar no final, né? Ponte Preta tem posse de bola aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Agora na batida do tiro de meta, a bola veio pro Gabriel Novaes, que ficou pedindo falta, mas o Bruno Pereira Vasconcelos não gosta de marcar falta, não. Ele deu sequência do lance. Não marca qualquer faltinha, não. Marca não. JP Galvão vem pro campo de ataque, são 3 da ponta. Ele passou pelos 3, puxou da ponta pro meio, boa bola pra Mário Sérgio, domina, faz o pivô. O Foguinho passou, ele preferiu tocar pro Cavalheira. Toca essa bola pra Giovanni Augusto, meia à esquerda. Puxou pra perna direita, vem bomba. Chega no meio do caminho, Luiz Aquim tira. Sobra pra Igor Inocêncio, soltou essa bola, tocou na frente pro nosso capita. Vai Elvis, toca a bola pra Igor Inocêncio. Boa bola pro Bochecha. Dominou, trabalhou, tocou pro Elvis, bola curta, Iago tentou ganhar, não conseguiu, chega no rebote, o time da Chape, a bola voltou, sobrou pro Sérgio Rafael, chega, bate na bola, o atacante da Chape, a bola se perde, vai embora, é bola pra Ponte, hein? É falta pra Ponte, falta em cima do Sérgio Rafael, o juiz deu falta ali, segue 0-0, tá conversando o árbitro. Muito bem, portanto, posse de bola é pro time da Ponte Preta. Sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior, nas nossas transmissões. Anuncie conosco, chama no zap 19 98989 3526. Passados 17 minutos passados, primeiro tempo, segue 0 Ponte, 0 Chape, Arena Condá, em Chapecó, jogo que era para ter acontecido no domingo, aí não foi porque a Ponte não conseguiu embarcar, aí o jogo passou para segunda-feira, também não aconteceu porque a Ponte não conseguiu embarcar.
remarcar, e aí foi remarcado pela terceira vez para hoje, 5 da tarde, a bola tá rolando, Pedro Lino. O Corsato, foram 12 voos cancelados em Chapecó por conta do mau tempo. Ontem, que a Ponte conseguiu embarcar, que abriu um sol. É isso, e no momento não chove em Chapecó. Mário Sérgio, vem o time da Chapecoense, bola com Giovanni Augusto, disputou o Campeonato Paulista com a Portuguesa, solta essa bola pelo lado direito, quem trabalha por aqui é o Tomás, o JP Galvão já foi pro campo de ataque, perdeu, dá o bote, Dudu Vieira soltou, boa bola pra Elvis, lado esquerdo, tocou pro Iago Dias, vamos Iago, o Gabriel Novaes está no comando, Dudu Vieira passou, o Iago demorou pra tocar, dá a bola pro Iago Dias aí, ô Pedro Lino, que fominha, hein? Demora pra tocar, o Iago Dias tá sentindo, não, o Gabriel Novaes tá sentindo, e o árbitro tá conversando com o Elvis tá pedindo um cartão amarelo que não foi aplicado. É, e ele falou pro árbitro, ó, tô querendo falta, o árbitro falou, chega Elvis, tá falando muito, você quer falar, vai lá pro estúdio de futebol interior e vai fazer a transmissão. Mas o Iago Dias, quando ele tinha a bola aqui na meia esquerda, o Novaes passava, o Elvis estava um pouco mais atrás, o Dudu Vieira, ele demorou demais para tocar, perdeu a chance. A Ponte Preta, a bola volta a rolar no tapete verde da Arena Condá, tá no campo de defesa, por ali com o Doma dominou essa bola, soltou na frente, sobe o Patrão, meteu a cabeça na bola o Risso, tirou dali, a bola voltou, sobrou, caiu no meio pro jogador da equipe da Chapecoense, quem domina por ali é o Marcinho, ele pensa, solta essa bola pro Cavalheira dominou, soltou a bola um pouco mais atrás, na zaga central, quem vem por ali é o Doma toca a bola para Bruno Leonardo, pela quarta zaga, a Ponte tem 2 jogadores no campo ofensivo, Elvis e Gabriel Novaes, vai tocando bola o time da Chapecoense, quase 19, 3 segundos para 19, é primeiro tempo de jogo, Futebol Interior no YouTube Futebol Interior, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão, seja bem-vindo, use e abuse, dê like, a gente gosta da sua participação, comente, a gente fala de você, vamos mandar aquele abraço carinhoso para você, torcedor da Ponte. A nossa transmissão, ela é sim imparcial, mas respeitando o adversário. Posse de bola pro time da Chape, bola com JP Galvão, dominou, soltou essa bola, toca um pouco mais à frente. É pro Tomás, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo. Dá frio na barriga, cara, quando eu vejo bola indo para a área da Ponte, viu, Pedro? A zagueirada da Ponte tá meio perdida nesse jogo, hein? O Tomás cruzou, só que a bola saiu pra linha de fundo, segue 0-0. Chapecoense e Ponte Preta. Olha essa mensagem no chat aqui do Bruno Assunção, Pedro, preste atenção. Muito bonito esse tal de Pedro Lino. Bruno Assunção, não vou falar o apelido dele no ar, porque não pode, né? Não pode? Não pode, ele é de Paranaguá, no Paraná, né? Perto de Curitiba, certo. Tá acompanhando a gente. Valeu, Brunão, eu tô contigo, lindo nosso repórter, o Pedro Lino, o nosso presidente mandato perpétuo. Lateral, posse de bola para o time da Ponte Preta. Estou com Pedro Lino e também com o nosso Felipe Marques, com a direção executiva do Elcio Paiola. A direção geral tá tenso, hein? Doutor Arthur Eugênio Matias. Tensaço, Arthur Eugênio. Lateral para Ponte, lado direito. Chega a zaga da Ponte. Que lateral foi esse que o Igor Inocêncio mandou, cara? Jogou lá na frente do Dudu Vieira, tava com ponta direita. Tava esperta a zaga da Chape e tirou, viu, Pedro? Tava esperta a zaga da Chape, lateral para Ponte, já cobrado e o pessoal tá chegando na Arena Condá, hein, Corsato? Tem bastante lugar vazio, mas também a torcida tá presente. Verdade, Ponte no ataque, a batida pro gol, bate na zaga, voltou, sobrou pra Ponte, Sérgio Rafael, deu ruim, perdeu, o Mário Sérgio ganhou, pro time da Chapecoense, soltou do lado direito pro Tomás, vai pra cima da marcação do Patrão, pensa, faz o break, toca essa bola pra Giovanni Augusto, fez a marcação, fez a finta pra cima do Bochecha, lado direito, bico direito da grande área pro Tomás, pra lá, pra cá, puxou pra perna direita, agora pra perna esquerda, pra perna direita, de novo bola com o Foguinho, capitão da equipe, toca pro Giovanni Augusto na direita, pro Tomás, cruzou na boca do gol, passa por todo mundo, e essa não foi no alto, essa foi rasteira, essa foi queimando a pequena área, graças a Deus, ainda bem que não tinha nenhum pé de verde lá, hein, ô Pedro? Cruzamento perigosíssimo do Tomás, o Mário Sérgio tava dentro da área, só que ele não chegou, passou pelo Pedrão, por toda a zaga da Macaca, segue 0-0 na Arena Condá. Você não contou o apelido do Bruno, mas o Thiago Cordeiro mandou ver aqui. Falou que ele é conhecido, né? E o famoso cheirinho de peixe. Um abraço pra você, Thiago Cordeiro. Obrigado aí, viu, pela audiência. Realiza financiamentos. Daí passa. Cara, dizem o Realiza Financiamentos
Como é que tá? Tá vendendo muito, tá financiando muito? Que quem nunca foi e nunca teve um carro a álcool e nunca pegou Covid, uma hora, um dia vai pegar, né? Vai ter. Então... Realiza, tamo junto e misturado. É posse de bola pro time da Ponte Preta. Pelo lado direito, Dudu Vieira cruzou na boca do gol, bate na zaga, subiu, caiu dentro da grande área. Ninguém vai pra bola, pingou, pegou Cavicchioli. Cara, eles têm goleiro. Trabalhou pela primeira vez no jogo que eu me lembre. O todo amarelo Matheus Cavicchioli, Pedrolino. Muito bom esse goleiro, inclusive, viu, Corsato? Ele passou pelo Guarani, passou pelo América Mineiro e agora tá na Chapecoense. Volta pra mim, Pedro Lino, tá dizendo financiamentos. Posse de bola pro time da Chapecoense, 22, passamos da metade. Metade deste primeiro tempo, 0-0. Chape, Ponte, Chape. Será que dá no contragolpe, Macaquinha? Será que dá? Eu acredito. Pelo lado direito, Gabriel Novas olhou pra dentro da grande área, bate no bumbum do jogador da Chape. E aí o Gabriel pediu pênalti, mas não tem como marcar um pênalti desse, Não dá, né? Não dá, a bola bateu no bumbum do cara e depois na mão, Pedro. Se bateu, né? Gabriel Novaes pediu pênalti ali, não foi, segue 0-0, a bola tá com a Chapecoense agora. Vamos compartilhar nossa transmissão, meu povo, minha rapaziada. Vamos compartilhar, meu rei Caboclão. Tamo junto aqui nos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor, hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 23 minutos e 30, 23 e 30 passados, primeiro tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B, Arena Condá. Placar Futebol Interior, aponta, eu confirmo. Chapecoense, Ponte, Macaca, Índio Condá, segue tudo igual, 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Não deixe ninguém dizer que você não consegue. Diga você mesmo, eu não consigo. 5 da tarde, 25 minutos. É isso. Essa é boa, hein? Posse de bola pro time da Chapecoense. Quem vem por ali é o Bruno Leonardo. Pensa, toca a bola pra Foguinho. Foguinho, boa bola pela direita, pertinho do Loser. Mas quem dominou foi o JP Galvão. Tocou pro Tomás e o JP Galvão trocam de posição pela direita. Vem cruzamento na boca do gol, segundo pau. Passa por todo mundo, de novo cruzamento baixo, sobrou do outro lado, lado esquerdo, vem Mancha, cruzou na boca do gol, a bola voltou pro JP Galvão, trava, a zaga da Ponte, volta, sobra, fecha a porta Sérgio Rafael, tocou pro Elvis, não foi pra bola, deixou passar, mas conseguiu chegar, o Novaes está na ponta esquerda, são 2 da Ponte contra 4 da Chape, Novaes recebeu, bate pro gol, Novaes, bateu pro gol, Cavicchioli! Braço esquerdo pra defender, mas não tava valendo mais nada, porque parece que o Novaes estava impedido. Mas outra bola no campo de ataque da Ponte Preta, no campo de ataque da Chape, defesa da Ponte que passa por todo mundo, e a Chape tá usando e abusando desses cruzamentos rasteiros, viu, Pedro? 2 chegadas perigosíssimas da Chapecoense, uma com o Tomás, cruzou, ninguém pegou, a bola sobrou pro JP Galvão, que cruzou, a bola sobrou pro próprio Tomás, o Sérgio Rafael tirou, a bola voltou pro Elvis, né? O Elvis partiu pro ataque, tocou pro Iago Dias, pro Gabriel Novaes, que chutou. O árbitro já tinha dado impedimento, só que o Matheus Cavicchioli fez bonita defesa, viu, Corsato? Eu tenho dúvida nesse lance, pra mim não estava impedido não. É claro que se sair o gol ia ter a revisão do VAR, né? Mas Ponte pelo menos pôs para trabalhar o Matheus Cavicchioli, goleirão da equipe da Chapecoense. Anuncie conosco nas transmissões dos canais Futebol Interior. É mais barato do que você pensa. 19989893526 989893526. Fale conosco e vamos divulgar a sua marca nas transmissões. E olha a Chape, lado direito, bola para dentro da grande área, cruzamento rasteiro pro Mário Sérgio, errou. O Mário Sérgio já tinha passado 2 passos à frente no cruzamento do JP Galvão. Quase a Chape lá, hein, Pedro? Outra chance perigosíssima para Chapecoense. Cruzamento do Tomás. O Mário Sérgio não conseguiu pegar, ele chutou fraco, né? Meio que caindo do lance. A bola sobrou pro Pedro Rocha, segue 0-0 na Arena Condá. Anuncie conosco, canais Futebol Interior, 989893526. Posse de bola, campo de defesa para Ponte com Luiz Hakim. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E a Ponte entregou a bola de graça para Chape. Tomás bateu pro gol, sobrou pro Mário Sérgio, dominou, escapuliu dele dentro da grande área. E aí deu tempo para a zaga da Ponte chegar, tirar o perigo.
Emerson tava lá, agora contra-golpe. Vamos, Ponte. Elvis, meia esquerda, ponta esquerda para Iago Dias. O patrão vai passar. Ele cortou da ponta pro meio, vai bater pro gol cruzado. Ela passa, vai embora. É bem verdade que o Dudu tava lá dentro da grande área, Gabriel Novaes também. Mas se eu fosse o Iago, eu teria batido pro gol. E ele bateu pro gol, tentou ser feliz. A bola passou, foi embora, Pedro. Tinha o Gabriel Risso passando na sua esquerda, mas o Iago Dias tentou chutar, né? Fez o certo, segue 0-0. Tiro de meta pro Matheus Cavicchioli. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Futebol Interior. Futebol Interior, compartilhe a nossa transmissão. Muito bom ter você com a gente. Manda mensagem. Vamos divulgar a nossa transmissão no YouTube. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, exceto quando o apresentador do programa, o CJC, não tem algum compromisso, o programa vai ao ar às segundas-feiras, às 8h30 da noite, pra gente falar muito de Ponte Preta. Mas aí é no YouTube, Hora da Macaca. Procura lá, Hora da Macaca, tá? Toda segunda-feira, 8h30 da noite, a gente só fala de Ponte Preta. É proibido não falar de Ponte Preta. E agora tem falta pra Chape, Pedro. CJC que é o verdadeiro presidente, você tá sabendo, né? Ele fala que você tá com mandato perpétuo. Não, ele é o CJC, é o verdadeiro presidente. É falta pra Chapecoense agora, Corsato. 28 minutos do primeiro tempo, Elvis na barreira ali, chamando o Iago Dias. Giovanni Augusto na bola. Pega bem na bola, Giovanni Augusto. Todo de verde o time da Chapecoense. Tá todo preocupado o goleirão da Ponte Preta. Apenas um na barreira. É o Elvis. Giovanni Augusto na cavadinha. Jogou dentro da grande área. Sobe a zaga da Ponte, tira. Caiu na entrada da grande área. Não foi falta não, tá valendo. De novo vem toque. Bola de cabeça. Ela passa, vai embora. E me parece que foi o Sérgio Rafael. O último a bater na bola então. Outro escanteio, aí vai ser o quinto do jogo, Pedro. Quinto escanteio, não, é tiro de... O juiz deu tiro de meta, o Foguinho tá bravo. O Zé Mário tentou cabecear a bola depois do cruzamento de Giovanni Augusto, segue 0-0, 29 minutos na Arena Condá. Eu achei que foi o Sérgio Rafael que golpeou na bola aí, vamos ver no lance aqui? Foi. Nitidamente. Foi. Cara, eu tô longe, hein, de avião, mais de 1 hora de viagem. E eu vi, bateu no Sérgio Rafael, por isso que todo mundo reclamou. Era escanteio, então só 4 escanteios, porque o quinto árbitro não marcou. O André Luiz, Pedro Lino, volta pra mim. Ele tá mandando um beijo pra você, viu, Pedro Lino? O André Luiz. Tem que sair 2 gols hoje, pelo menos, tá dizendo o Alexandre Freitas, pra eu bater a minha aposta. Complicado, hein? São 2 times que não são assim muito chegados a fazer gols no campeonato não, viu, Alexandre? A Ponte vem, quem sabe, pra fazer o primeiro. Bola com o Elvis, eu espero que saia 2 da Ponte. Bola com o Iago Dias, dominou, pensa, toca na esquerda, pro patrão, cruzou na boca do gol, sobe a zaga, Bruno Leonardo tira, caiu com o Elvis de trivela, jogou dentro da grande área pro Dudu, Vieira tropeçou, chegou a zaga, tirou, a bola voltou pro time da Ponte pra quinta, valendo, segue o jogo, vamos Ponte, vamos Macaca, bola com o patrão pelo lado esquerdo, o Gabriel dominou, tocou pra Elvis, devolveu pro Gabriel Risso, 33 no costado, toca a bola pra Iago Dias, titular de novo no time da Ponte, da ponta pro meio, toca a bola pra Elvis, o nosso capitão, chega na marcação por ali o Mário Sérgio, o Elvis ficou bravo, queria que o Bochecha fosse pro campo lado esquerdo, a bola voltou pra o Sérgio Rafael, deu pra Akin, vem o boliviano, pode ser convocado para a seleção boliviana, para a Copa América, bola com o Bochecha, no pé de ferro, ganhou ali do Tomás, a bola volta, sobra, pro time da Ponte Preta, quem vem por ali é o Elvis, lado esquerdo, tocou pro patrão, cruzou na boca do gol, no meio do caminho, para trás, faz o corte. Se joga na bola, o Bruno Leonardo não saiu, o JP Galvão evita a saída, rapaz. Ela caiu para Mário Sérgio, e aí o Sérgio Rafael chegou empurrando. Posse de bola, falta pro time da Chapecoense. Atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Digital confirma para você 31 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. Arena Condá, 6ª rodada, Campeonato Brasileiro Série B 2024. Nessa terça-feira, tá chegando a noite de terça-feira, 21 de maio de 2024. O placar FI aponta Chapecoense, Ponte Preta, Ponte Chape, 0-0. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, o André Luiz, que faz, hein, André Luiz? Tamo junto. Posse de bola pro time da Chapecoense, bola aqui pelo lado esquerdo. Não perdoa nada. JP Galvão bateu pro gol, bate na zaga da Ponte. Bateu na zaga da Ponte, foi embora. Agora escanteio, hein? Quinto escanteio no jogo.
O JP Galvão chutou, a bola desviou no Gabriel Risso. Escanteio pra Chape, Giovanni Augusto na bola. E é bola aérea de novo dentro da grande área. Neuci Lucato, 3-0 pra Ponte. Tá dizendo ela, valeu Neuci. 32. Trocou, não vai ser o Giovanni não. Trocou, é o Mancha. Ele que vai pra bola. Mancha na bola. Vai pra bola, autorizado. E a jogada ensaiada que ele levanta o braço direito, perna esquerda, todo mundo se pegando. Dentro da grande área, autorizado, perna canhota, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça no primeiro pau pra fora. Mário Sérgio, quando ele levantar o braço direito, você pode ver que a bola vai vir no primeiro pau, viu, Lino? Ele levantou o braço direito, cruzou o Mancha, né? Cruzou e o Mário Sérgio desviou com a cabeça. Tiro de meta pra Macaca, pro Pedro Rocha, segue 0-0 na Arena Condá. O Thiago Cordeiro pergunta, o que eu posso dar para o meu amigo Lucas Sagaz, que está acima do peso? Ele faz lutinha, mas não adianta. Continua gordo, redondo. Aí, cara, vai de cada um, né? Cada um tem um organismo, enfim. O Corsato, eu não posso beber muita cerveja. Se eu beber cerveja, eu viro um barril, cara. Eu tô há 3 semanas sem tomar cerveja e refrigerante. É? Começou o regime? Opa. Muito bem, eu tô há 10 dias sem dar aquele tapa no beiço, mas não vejo a hora. Posse de bola pro time da Chapecoense, Giovanni Augusto soltou essa bola pelo lado esquerdo, bola ali pro Mancha, cortou perna direita, bateu pro gol, espalma, Pedro Rocha, a bola voltou, sobrou para Mário Sérgio, bateu pro gol, mas não tá valendo mais nada. Pegou impedimento ali o árbitro da partida, o Bandeira, auxiliar número 1, Clóvis Amaral da Silva do Pernambuco, tá lá com o bagulho levantado. E agora é o VAR que vai dizer. Porque se a bola entrou, o narrador vai ter que falar já era de novo, hein? Mas tava impedido, né, Pedro? Tava impedido, o impedimento do Mário Sérgio, sempre ele, o Pedrão desviou pra pequena área, né? Na verdade foi o Foguinho. Foguinho que fez o gol, agora é o VAR. Decide se foi ou não. Me parece até foi um alto gol ali, o Sérgio Rafael tava na jogada, mas tava impedido o Mário Sérgio. E no primeiro lance, na batida que veio do Mancha. E quando o Pedrão, ele dá o rebote, o Mário Sérgio tá na frente dele. Então ele participa da jogada e atrapalha a visão do Pedrão. Não, o Mário Sérgio participa da jogada, tá impedido, agora o VAR, né? O árbitro tá ouvindo o VAR, o Pedro Rocha esperando, vamos aguardar. Mas que demora, hein? Que demora. E o árbitro pede pra esperar. Tá com a mão aqui no ouvido esquerdo. Tá traçando as linhas. Mas traçando essa linha, no lance que eu vi, pra mim, completo impedimento. Não, o Mário Sérgio tá impedido. Então, mas por que essa demora? Tem que traçar as linhas, né? Eles estão procurando caroço na pizza. Caroço de azeitona na Por falar em pizza, restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Estamos com a Rádio Futebol na Canela e também a Rádio Grigo. Segue o jogo, Corsato. Aleluia, irmão. Lembrando que a Chapecoense teve um jogo meio turbulento contra o Guarani, né? Aqui em Campinas, no Brinco de Ouro, teve um gol anulado do Guarani no último minuto. A Chapecoense venceu por 1-0. André Luiz está dizendo que o Pedro Lino Bravo fica bonito. André Luiz é aquele? Então, eu não sei, o narrador está dilistrado. É de cor sim, cor não? Sim, cor sim, cor não. Hoje não pude colocar, eu que venho sempre transmitir os jogos, né? E não sou obrigado, com a camisa da Ponte Preta, porque eu gosto muito. Não estou podendo colocar camisa que não seja de botão, né? Senão a cabeleira dá ruim. E eu fiz um investimento grande, mas a partir não do próximo jogo, que é contra o Ituano, mas se eu não me engano, contra o CRB já estarei com a minha vestimenta e vou usar no jogo contra o Ituano essa mesma camisa. Amanhã estarei lavando para usar no próximo domingo. Será que seca? Cor sim, cor não. É uma camisa, ela não é secadora, mas ela seca rápido. É isso, tamo junto. O João Neto Manzan tá dizendo que o Lino perdeu 3 semanas da vida dele. Olha, eu tô prestes a concordar com você, viu? O João Neto. O Corsato, nada que R$350 faça, né? Né? E assim, aquela história, beba com moderação. Posse de bola pro time da Chapecoense que vem pro campo de ataque. Bola aqui pelo lado direito. A Chape quer o primeiro gol, já fez, mas foi invalidado. Bola pro Foguinho, capitão da equipe, tocou pro JP Galvão, loirinho, proteção do patrão. A bola se perde, vai embora, tiro de meta pra Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim!
Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Cara, eu tava dando uma bisoiada, inveja é pecado, né? Mas que camisa bonita essa que o João Brigatti, né? Que blusa, uniforme ali da Comissão Técnica da Ponte Preta, da Diadora, mas que uniforme bonito, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, e a Diadora tem feito uniformes muito bonitos, né? Tanto de jogo quanto de viagem. Os uniformes da Diadora, apesar de serem bastante caros, né? Um valor bem alto, mas bem bonito. É isso. O Aparecido Alves está pé da vida com o árbitro da partida. Diz que não está gostando da arbitragem, não. Uma pergunta ao narrador e ao repórter. Meu amigo Jacaré levou um pé na busanfa da mulher essa semana. Ele tomou o presentinho. Qual o conselho para ele? Cara, aceita que dói menos. Vamos para a próxima. Comemora com... Ih, olha a Chape! Vai pintar o golaço, a batida pro gol, pra fora! Tomás! Rapaz, ele ia pintar um golaço! A bola passou, foi embora. Foi embora, Pedro. Tomás chutou, essa bola caiu no Heriberto Rilse. Lá em Criciúma, tiro de meta pro Pedro Rocha, segue 0-0 na Arena Condá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Voltando a falar de relacionamento, é que partir para outra. Pode ter certeza que o lixo de um ou de uma é ouro para outra pessoa. Tá vendo? Eu sou daquele cara que faz as coisas antecipadamente. Eu não fico devendo. Se eu tô devendo pra alguém, é porque eu não pude pagar ainda, viu, Pedro Lino? Mas eu não gosto de dever pra ninguém. Põe na conta do Abril. Se ele não pagar, nem eu. Eu conheço muita gente assim, rapaz. Conheço, viu? Conheço muita gente assim. Gente, quero like. O coordenador Carlos Corsato falou, Marcelo, se chegarmos a 100 likes na transmissão, o seu cachê vai ser dobrado e o do Pedro triplicado. Aí sim, hein? CJC tá bonzinho assim? O do Felipe também. Posse de bola pro time da Chape, pelo lado direito, vem, cruzamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, joga pra trás, vai sair, Pedrão, evita a saída. Saiu não, juiz. Saiu não. Chegou na bola por ali o Igor Inocêncio e jogou pra trás, posse de bola pro time da Ponte Preta nas mãos do goleirão da Ponte. A Ponte, a gente falava aqui antes do jogo começar, no nosso minúsculo pré-jogo, que eu fechava com empate. Eu tô achando que a Ponte fecha com empate também, porque o Pedrão, todo o tempo que ele pode, ele ganha. Segura a bola. Ah, Sérgio Rafael, não faz isso não, Sérgio Rafael. Deu de presente pro Tomás, ou Thomas. Se recuperou, hein? Se recuperou, tomou a frente. Ele é grandalhão, vamos ver o que ele vai fazer, se virou bem. Nossa, agora. Foi bem agora. 10 pra você, Sérgio Rafael. Pro Risso. O Risso dominou, tocou a bola pro capitão da Ponte Preta, que é o Elvis. Elvis dominou o campo de defesa pela meia esquerda, solta a bola do lado direito pra Dudu Vieira. Faz a marcação pra cima dele ali, o Cavalheira. Ele faz o giro, faz o corrupio, toca a bola pra Igor Inocêncio. Passa a metade do gramado, toca a bola pra Emerson. Emerson dominou pro time da Ponte Preta. Vem Emerson pra Macaca, solta a bola pela esquerda pra Patrão. Tocou pro Elvis. Boa bola pro Novaes. Pra quem vem de trás é o Igor. Vai bater pro gol na cavadinha. Atrasou. Recuou. Essa até eu, que sou um dos piores goleiros do mundo, pegava, Pedro. Bola fácil pro Matheus Cavicchioli. O Gabriel Novaes chutou, só recuou pra ele, né? Segue 0-0 na Arena Condá. E o Alexandre Freitas perguntou aqui, será que sai 2 gols? Eu acho difícil, viu, Alexandre? Eu acho difícil, o jogo bastante truncado, bastante fechado, só se as duas equipes acharem os gols, né? Foguinho, ele vai tentar fazer o primeiro do jogo, bate na busanfa do Bochecha, voltou, sobrou pro time da Chape, cruzamento também, altura na boca do gol, tira Luiz Aquim, a bola sobrou com o Elvis, foi falta, o árbitro não deu, vantagem pra Ponte, fica quieto, Elvis, vantagem pra Ponte, tá com o Gabriel Novaes, dominou, fica na boa, Elvis, fica tranquilão, Elvis, posse de bola pelo lado esquerdo, é pro time da Ponte, quem domina por ali é Iago Dias, para, pensa, solta atrás pro Patrão dominou, deixou pra Sérgio Rafael, vem o quarto zagueiro da Ponte, Roberto Sapiens, desde a Argentina, Sapiens, né? O André Luiz tá mandando bora. André Luiz não vai ser assim, não. Ele é o que ele vai faturar na balada, viu? Falei que ia ser mais de um gol, tá dizendo o Alexandre. Então eu vou perder na aposta. Posse de bola pro time da Ponte. Iago Dias, posição legal, hein? Pro Risso, dominou, pensa, solta a bola um pouco mais atrás, é pro Iago Dias. Marcação por ali do JP, ele toca a bola pro Elvis, deixou pro Iago Dias, ganhou do primeiro, ganhou do segundo, caiu sozinho.
Chegou Giovanni Augusto, ele se estatelou no chão, caiu. A bola sobrou pro time da Chape. Será que o árbitro vai marcar falta aqui no campo de defesa? Não marcou nada. O Humberto Louser tá bravo ali. Quem caiu ali, Corsato? Me parece que foi o Cavalheira. Mas eu acho que ele marcou a falta sim, hein? Marcou? Marcou. É, ele marcou a falta. Falta do Sérgio Rafael. Não, do Emerson. Do Emerson. Emerson. Marcou a falta. E não ia dar nada, porque não tinha ninguém no campo de ataque da Chape. Não. Sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior. Anuncie conosco. É muito mais barato do que você imagina, do que você pensa, tá? 19 98989 3526. Se você tem de repente uma casa de massagem, se você tem uma lanchonete, quer anunciar com a gente, tamo junto. Se você tem um site de aposta, quer anunciar aqui nos canais Futebol Interior, tamo junto. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Olha a Chape, Mário Sérgio dominou, tá sendo seguro, vai marcar falta. Luiz Hakim. Pra quê, Hakim? Só joga o corpo pra cima da marcação do jogador que tá com a bola. Ele segurou, o árbitro tava meio passo dele, marcou a falta. E ela não é perigosa, Pedro Lino. Ela é muito, mas exageradamente perigosa. Falta próxima da pequena área, né? O Giovanni Augusto tá na bola. O juiz só conversou com o Hakim, não deu amarelo, segue 0-0. Ah, eu tô vendo o lance de novo. Não foi falta não, hein? Foi, hein? Foi? Foi. É que o cara se jogou depois no delay também, né? 30 segundos depois. Mas ele segura, verdade. Falta. A Renata Dalgalo tá dizendo, juizinho ruim aqui no nosso chat. Vamos lá, eu quero a sua participação, manda sua mensagem pra gente, vamos compartilhar a nossa live. Se chegarmos a 100 likes, vamos ter o cachê do narrador dobrado, do Felipe Marques, que é o operador de áudio e vídeo, e do repórter Pedro Lino, triplicado. Diz aqui o nosso coordenador, o Carlos Corsato. É o Cavaleira que tá na bola? É ele, o Giovanni Augusto não tá nem na bola, tá lá na grande área. A barreira da ponte já dentro da grande área, já cerca de 5, 6 passos da entrada da grande área. 1, 2, 3, 4, 5 jogadores protegendo ali a área de lazer. Tem 3 jogadores de verde fazendo aquela barreira falsa, mas não pode ficar perto do jeito que eles estão ali não, hein? Não pode ficar perto não, tem que ficar um pouco mais longe, pelo menos mais uns 2 passos à frente. Cavaleira vai pra bola, não é o Cavaleira não, me parece ser o Tomás. Marcinho, na verdade, bateu a meia altura, bate na barreira, volta, sobra pro time da Chape, bate na bola por ali, a bola sobrou do lado esquerdo, quem domina é o Mancha, solta essa bola pela meia direita, a equipe da Chape trabalha, a bola com o Bruno Leonardo, vem o zagueirão, trabalhou, tocou pro Cavaleira domina, solta a bola um pouco mais atrás pro Doma, o Doma dominou pro time da Chapecoense, Doma domina pra Chapecoense, passe errado, a Ponte recupera, dá o bote, boa bola, Bochecha atrás pro Novaes. Um pouquinho mais forte, ele ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Continua a caída ali o jogador da Ponte. A Chape não tem nada com isso, vem pro campo de ataque. Bola na meia, direita, boa bola. Aqui pelo lado direito, Tomás cruzou na boca do gol. Igor Inocêncio meteu o cabeção na bola, tirou dali. Jogador da Ponte continua caído. Vamos levantar, Bochecha, porque a Chape tá no campo de ataque pela esquerda. Cruzamento dentro da grande área. Patrão tava sozinho. Perna esquerda dá um bico na bola, tira dali. A bola voltou, sobrou pro time da Chapecoense. Vamos até 50, informa o nosso presidente. Agora vai ser jogada a bola pra fora para atendimento do jogador da Ponte que tá lá, ó. Uma cara. E os jogadores da Ponte vão lá, o Igor Inocêncio ali, vai tomar cartão, o Hakim, de graça, né? De graça. Quem tem que dizer que a bola vai sair pra fora ou não é o árbitro da partida. Os jogadores da Ponte ficaram um pé da vida. E aí ele deu o cartão amarelo, me parece que pro Hakim, viu, ô Pedro? Isso mesmo, cartão amarelo pro camisa número 23, Luiz Hakim, está amarelado. Então. Continua a confusão no gramado ali, hein? É, por causa de bobagem, né? Bobagem. Quem tem que falar se a bola se o jogo vai parar ou não é o árbitro da partida. Futebol não tem que ficar pagando geral pro coleguinha, pro amiguinho de classe, Pedro. Não tem que pagar geral, e ele já falou ali, a próxima é a expulsão. O juiz já falou pro Luiz Hakim que tá bravo no gramado ali. O Lucas Bochecha segue caído. A reclamação do Hakim foi por conta do que os jogadores da Chapecoense não jogaram a bola pra fora, né? Tentaram fazer o gol, não jogaram a bola pra fora enquanto o Lucas Bochecha estava caído. E na verdade pra mim não aconteceu, foi nada, viu? Pode até você entender que foi falta, mas pra mim não foi nada. Na hora que ele deu o passe ali pro Gabriel Novaes, o passe foi curto, o jogador da Chape tirou e aí seguiu o lance, né?
seguir o lance até a bola ser jogada para fora. Aí o Elvis levanta o braço, o Dudu Vieira também, a Chape joga essa bola dentro da grande área ainda no lance, aí o patrão tirou, a Chape vem de novo pro campo de ataque, quer dizer, o jogador da Ponte ficou caído ali até a Chape jogar a bola para fora, e aí o jogador que jogou a bola para fora foi que o Hakim foi empurrar, quer dizer, não entendi, foi nada essa do Hakim. Não deu pra entender nada, não, o árbitro tá conversando até agora com o Elvis, com o Gabriel Risso ali, segue 0-0 e o Corsato, e agora em Chapecó, 23 graus, sol com poucas nuvens. O homem do tempo. O André Luiz está perguntando quantos likes esses lindinhos merecem. Ah, cara, aí a gente deixa por conta da nossa audiência, né? Mas obrigado, viu, André Luiz? Obrigado você que está acompanhando a gente também nas parceiras hoje, Rádio Futebol na Canela, Rádio Grigo. Valeu, rapaziada. E o Bochecha tá sentindo ali a perna direita. Barbudo Bochecha, tá sentindo a perna direita. Bochecha tá sentindo a perna direita. O Tomás tá conversando com o João Brigatti agora. Deve estar discutindo sobre o jogo, né? E o árbitro, o médico da Ponte, tá em campo de novo, viu, Corsato? Compartilhe a nossa transmissão. Você que está no YouTube e ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Futebol Interior. Futebol Interior, manda like, compartilha a nossa transmissão, vamos chamar mais gente para curtir a nossa transmissão, junto com a gente, Restaurante do Dadá, Delivery 99788-3821, chamou, pediu, chegou, sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior, chama no Zap, você tem aí uma empresa, quer divulgar a sua empresa aqui nos canais Futebol Interior, você que está no ramo de apostas, tem a sua empresa aí de apostas, quer anunciar com a gente, vamos ser parceiros, venha pra cá, 98989-3526, de repente tem aquela casa de entretenimento, de repente vai fazer um show na região metropolitana de Campinas, em qualquer lugar do nosso Brasil ou do mundo, quer divulgar o seu show com a gente? Ah, que legal, você que tem um supermercado, você que tem uma balada, vem com a gente, vem. Você que tem uma sauna, também venha pra cá, você que é proprietário de clube, venha fazer parte das transmissões dos canais Futebol Interior. Conosco também, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Vai ter acréscimo nos acréscimos, né, Pedro? Com certeza. Ah, com certeza. Com certeza o árbitro deve dar mais uns 2-3 minutos aí, porque a confusão foi grande. Deixa eu ver a mensagem do Áquila. Boa tarde, time FI. A bola tá no campo de defesa da Chapecoense. Que primeiro tempo tenebroso, arbitragem safada, Riso não marca uma avenida, Bochecha trotando nitidamente fora de forma, zagueiros batendo cabeça, parte ofensiva nenhuma, nossa senhora! Akira Miyamoto tá pé da vida, vamos Chape, a mais uma flechada é o Marcelo Borges que tá aqui. Aqui a Ponte Preta tá dizendo a Renata Dalgalo, todo mundo com a gente, obrigado você que tá junto com a gente, essa bola é nossa, hein? Essa bola é nossa. Porque o 18 da Macaco Emerson bateu contra o adversário, ela se perdeu, foi embora. Posse de bola pro time da Ponte, 49 minutos e meio, daqui a pouco tem um intervalo FI. Já um intervalo FI, a gente vai passar no placar ao vivo dos canais Futebol Interior, trazendo toda a sexta rodada, essa que fecha a sexta rodada, a partida entre Chape e Ponte Preta. Jogo parado, falta pra cima do Tomás, mais uma ali do Emerson. Tá parado, você tá vendo na tela, embaixo do nosso presidente, o Pedro Lino, 5 escanteios no jogo, só um pra Ponte desses 5. Um cartão amarelo foi para Ponte Preta, para o Luiz Hakim, empurrou o jogador da Chape. Chegamos a 50. Mais dois, mais dois. Porque o jogo ficou na treta ali, 2 minutos pelo menos, durante os acréscimos. Olha a Chape, bola para dentro da grande área, afasta a zaga da Ponte com o Hakim, tirou, depois complementou ali, o Emerson tira, a bola volta, sobra pela direita, Igor Inocêncio dá um bico na bola. Você tá com o Akira Miyamoto, você não gostou também do primeiro tempo, o Pedro Lino? Primeiro tempo bem abaixo, bastante chances da Chape, né? A Chape chegou melhor no jogo, a Ponte Preta bastante recuada, só que o resultado tá bom, né, Corsato? 0-0, empatezinho fora, um ponto na bagagem, tá bom. DJ Digo, primeiro tempo muito fraco da Ponte, eles vem Chape, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, sai Pedrão que é tua. Sai Pedrão que é tua. A bola fica nas mãos do goleiro da Ponte. Fique à vontade para participar com a gente, lembrando que toda segunda-feira, exceto o compromisso do apresentador, tem Hora da Macaca, 8h30 da noite no YouTube, Hora da Macaca, se inscreva. Hora da Macaca com os gêmeos Ponte Pretanos. Esse apresentador aí, o CJC, tem bastante compromisso, né? Tem, cara. Eu tem, não sei de onde ele arranja tanto compromisso. O cara é o rei de Campinas, né? Na verdade, é melhor ele falar que a Hora da Macaca não tem um dia definido. É sempre às 8h30 da noite, mas pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, pode ser na sexta. Haverá um dia que vamos apresentar no sábado.
Não faz nada no sábado também, pode apresentar. Posse de bola pro time da Ponte. Dominou. Batida pro gol do Dudu Vieira. Pra fora do gol. Pra fora do gol. A Ponte chegou. Olha a Ponte no ataque aí, Pedro. Você viu, né? Belo chute do Dudu Vieira, só que ele pegou errado na bola. Saiu pra tiro de meta. Matheus Cavicchioli na bola. Segue 0-0 na Arena Condá. 51 minutos do primeiro tempo. Que chute horrível, hein? Horrendo, hein? Quase que ela foi pra escanteio, hein? Jesus. Posse de bola pro time da Chapecoense. Os últimos suspiros do primeiro tempo. A Ponte tem a bola. Elvis, boa bola. Que passe pro Novaes. Vai pintar o gol. Bateu, pegou Cavicchioli. Pegou Cavicchioli. Que nojo. Que marrento, Elvis. Que passe de trivela. Quase a Ponte vai pra rede. Você viu um lance ali, o Gabriel Novaes não conseguiu fazer e o árbitro pede para esperar ele acabar o primeiro tempo, para ver se não teve alguma irregularidade no lance. Tá levantando timidamente o braço esquerdo, apita o árbitro. Fim de primeiro tempo na Arena Condá. E a Ponte teve a bola do jogo no primeiro tempo, no finalzinho. Que nojo, que passe do Elvis, fim do primeiro tempo. Placar ao vivo, Futebol Interior, canais Futebol Interior, Rádio Futebol na Canela, Rádio Grigo, 0 Chapecó, 0 Macaca, 0 Chape, 0 Pontes, 0 Chapecoense, 0 Ponte Preta, Pedro Lino. Belo passe do Elvis, o Iago Dias entrou na área, né? Só que o Matheus Cavicchioli estava esperto e o Bruno Leonardo, zagueiro da Chapecoense, caiu matando geral, porque deixou o Iago Dias sozinho na pequena área. E ele caiu matando geral, segue 0-0 final do primeiro tempo, Corsato. É isso, final de primeiro tempo na Arena Condá. Em Chapecó, a Ponte Preta empata com a equipe da Chapecoense por 0-0. Claro, todo o segundo tempo daqui a pouquinho depois do intervalo FI. Aqui nos canais Futebol Interior, vamos aguardar, né, Pedro Lino? Pra gente saber se vamos conseguir as entrevistas aí, junto com o Sport TV Premier, que tá transmitindo o jogo, pra ver se algum jogador da Ponte fala. Me parece que o Hakim vai falar lá pela Ponte Preta, certo, Pedro? O Luiz Hakim vai falar, segue 0-0, né? Intervalo de jogo, os jogadores já estão saindo. Vamos ouvir o Hakim aí, Felipe. Entender bastante, teve algumas oportunidades, mas foi bastante atacada pela Chapecoense. Teve um lance pontual aqui já na reta final desse primeiro tempo que teve uma discussão, você com o mancha, cartão amarelo, o que aconteceu ali? No, creo que son cosas del juego, creo que estábamos reclamando la jugada que nuestro compañero quede en el piso y bueno, lastimosamente no pudieron sacar la bola para que él pueda reanudar, pero bueno, son cosas que pasan ahí. Nosotros tenemos que pensar en poder sumar los 3 puntos, que es lo más importante para nosotros. Obrigado, aqui. Então a palavra do boliviano Luiz Hakim, que deve ser convocado para a Copa América, viu, Pedro? Deverá ser convocado pela seleção da Bolívia, né? Ele falou que quer os 3 pontos, a Macaca vai em busca dos 3 pontos. E fica no jogo, o que aconteceu no jogo, fica no jogo. Tem a Chapecoense aí agora também, Corsato, vamos ouvir, Felipe. É isso, primeiro tempo, mancha. Mas não conseguiu ter produtividade, não conseguiu fazer gol. Inclusive, algumas dessas oportunidades passaram pelos teus pés. O que faltou para a Chapecoense ter mais produtividade? O que tá faltando é fazer o gol, só isso. Estamos dominando o jogo, chegaram bem no último quarto aqui do campo. Eles só chegaram na bola que a gente errou, que foi contra-ataque nosso. A gente tem que atacar marcando. Mas o principal é isso, cara. A gente precisa chegar ali e fazer o gol, tem mais peso de área ali. A bola cruzou ali 7, 8 vezes em frente à área e a gente não conseguiu fazer. Agora é corrigir para conseguir fazer o gol e sair com a vitória hoje. Na verdade não foi o Mancha, foi o Tomás, barbudo Tomás, que falta só fazer o gol, segundo ele, viu, Pedro? Que resposta ríspida, hein? Só falta fazer o gol, só o básico. É isso, intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouquinho a gente vai lá pro chat no YouTube. Lembrando que você pode participar, segue a gente lá no... Seguir não, na verdade se inscreva no canal no YouTube Futebol Interior, você que não tá inscrito ainda. Lembrando que tem a enquete também pra você votar. Deixa eu ver como é que tá a parcial da enquete. Chapecoense 41%, equilibrou bem, hein? Ponte 10%, empate 10%, Ponte Preta 49%. Essa é a resposta da nossa audiência pra enquete de quem vence o jogo. Claro que você pode mandar sua mensagem, a gente vai estar registrando aqui no intervalo FI, que está começando para concessionária Sim, restaurante do Dadá, aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Grigo e Futebol na Canela. Dá uma segurada, a gente volta já, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol.
o mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertença à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Marcelo Corsato. Estamos de volta aqui nos canais Futebol Interior, intervalo de jogo. Ponte Preta vai empatando com a equipe da Chapecoense pelo placar de 0-0. Primeiro tempo de jogo para você. Bom, a nossa audiência aqui entendendo que o jogo da Ponte não foi bom no primeiro tempo, não. Não foi bom no primeiro tempo, não, apesar do empate, é um ponto. A Ponte Preta, por enquanto, vai trazendo esse ponto aí, o time da Ponte Preta. Deixa eu ver se eu pego as estatísticas do jogo, né? Pra trazer para você que tá acompanhando a gente. Não tem estatística aqui nesse momento, né? Mas tá bom, não temos estatísticas. Lembrando que foram 5 escanteios no primeiro tempo, 1 para Ponte e um cartão amarelo. O Hakim acabou levando o cartão amarelo. Bom, gente, seguinte, deixa eu falar aqui desta rodada da Série B, né? Esse jogo da Ponte Preta, ele fecha a sexta rodada, começou lá na sexta-feira com CRB 1, Vila Nova 0, Novo Horizontino 0, Coritiba 0, Amazonas 1, Paysandu 1, Goiás 4, Botafogo 0, Sport 1, Avaí 2, Santos 4, Brusque 0, Mirassol 2, Ituano 0, Ituano próximo adversário da Ponte, a bola rola às 4 no domingo, transmissão começa às 3, com o Wendel Coral, Pedro Lino, estarei junto com o Felipe Marques na transmissão aqui dos canais Futebol Interior. O Operário empatou com o Ceará 0-0, o Guarani perdeu ontem pro América 2-1 e esse jogo, intervalo de jogo, 0 pra Ponte, 0 pra Chape. Vai, Pedro! Estatísticas de Ponte Preta e Chapecoense. Manda. 70% de posse de bola pra Chapecoense, chutes ao gol 1-1, chutes pra fora 5 pra Chape, 3 pra Ponte, escanteios 4 pra Chape, 1 pra Ponte, impedimentos 3 pra Chape, 2 pra Ponte, laterais 8 pra Chape, 7 pra Ponte, e faltas, 7 faltas pra Ponte, nenhum pra Chape. Cartões amarelos, 1 pra Chape, 1 pra Ponte Preta. Por enquanto só isso. E Corsato, se o João Brigatti quiser alterar o time no intervalo, no banco de reservas temos William, número 12, goleiro, Edson, Dodô, Emerson Santos, Gé, Wilson e Castro, Jean Carlos, Renato, Ramon, Zé Mário e Matheus Regis. E do lado da Chape, Humberto Louser, tem Gabriel Gasparotto, goleiro, Abraão, Kelvin, Mailton, Marcelinho e Auremir, Tarek, Marlone, Ronaldo Mendes, Regis, Walterson e Rômulo. É isso. Bom, só para registrar que com esse empate, nem Chape nem Ponte estão mudando de posição, né? Eles somam 1 ponto na tabela, mas a Chapecoense continua na 10ª posição com 9 pontos. E a equipe
da Ponte continua na 14ª com 6 pontos. A rodada que termina a sexta hoje, mas já temos a 7ª rodada e os jogos serão os seguintes. Na sexta-feira, no Independência, o América pega o Santos. Olha que jogo, hein? 9h30 da noite. No sábado, 9 da noite. Meu pai! Gustavo Marques e Albert Cavalcante estão felizes com esse horário mesmo, porque também eles não fazem nada no sábado à noite. Então vão ter algum compromisso. Estarão aqui na transmissão dos canais Futebol Interior para Guarani e Paysandu. No domingo, 4 da tarde, esse jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior, Ituano e Ponte Preta. No domingo também, às 5 da tarde, o Vila pega o Brusque. No domingo, às 18h30, o Ceará pega a Chape. Na segunda-feira, às 7 da noite, o Coritiba pega o Operário, clássico paranaense. O Botafogo pega o Novo Horizontino às 9 da noite na segunda. Na segunda também, às 9h30 da noite, o Avaí pega o Goiás. Na terça-feira, tem Amazonas e Mirassol. Né? E tem um jogo aqui que ainda não tem data definida, vai ficar para uma próxima data, CRB e Sport. Os 4 primeiros no momento, Santos 15, Goiás 14, Sport 12 e o América 12. Os 4 últimos, Paysandu 4, Botafogo 4, Guarani 13, Ituano 3. Repito, Chapecoense 10ª com 9, a Ponte 14ª com 6 pontos. E aí, Pedro, gostou do primeiro tempo? Primeiro tempo bom, gostei do primeiro tempo, né? A Chapecoense foi melhor que a Ponte Preta no primeiro tempo, teve mais chances, só que não soube aproveitar essa chance. Segue 0-0 e achei a Ponte Preta um pouco recuada, viu, Corsato? O Brigatti entrou com 3 volantes, deixando 2 atacantes. Eu acho que o João Brigatti entrou bastante recuado. Eu acho que ele vai lutar por esse empate, né? Por esse 0-0, um ponto valioso. É isso, deixa eu mandar abraço aqui pra todo mundo que tá com a gente nas redes sociais, no YouTube, você que tá acompanhando a gente também nas parceiras hoje, Rádio Futebol na Canela e Rádio Grigo também. O Nelson Letrinta Júnior, Elvis está gastando a bola hoje, rapaz, ele pega pouco na bola, mas sai coisa boa, né, o Letrinta, eu sou fã do Elvis, cara, eu não tenho mais intenção, né, não, eu já tenho 2 filhas, né, mas se eu tivesse um filho eu ia colocar o nome de Elvis. Renata Dalgalo, Elvis jogando muito. O Edilson Roberto, péssimo primeiro tempo, time retrancado e com bochecha totalmente sem função na partida. Ronaldo Neto, mete o Gé no segundo tempo. A nação tá querendo o Gé, hein? Mas e aí? Entra o Gé, sai quem, hein? Vivi Ponte Pretana, boa noite, meninos. Fica de olho aí que tem um comentário aí que não dá pra ler, viu? Não? Não. Se eu ler, então, se eu colocar o recado no ar, já tô me desculpando antes de colocar o recado no ar. Só fala o nome da pessoa aí, o último que mandou aí, mais nada. Tá. Edilson Roberto, só com 30% de posse de bola, Pedro Lino? Isso mesmo. Aplausos pros 3 volantes do Brigatti. 30% de posse de bola. Gente, mas peraí. Aqui não é ser... Eu não fiz faculdade, né? Eu sou radialista de profissão, tenho o 2º grau completo e olha lá. Mas eu não tô aqui pra defender ninguém. Mas fora de casa, contra a Chapecoense, é sério que vocês queriam que a Ponte fosse propor o jogo? Não dá, né? 2 segundos de silêncio. Ô Corsato, lembrando que além desses jogos da Série B, no placar ao vivo do Portal Futebol Interior, hoje teremos Copa do Brasil, a 2ª rodada da 3ª fase. Red Bull Bragantino enfrenta o Souza às 7h30 da noite no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista. O primeiro jogo foi 1-1 e o segundo jogo, Vasco e Fortaleza, às 9h30 da noite em São Januário, no Rio de Janeiro. No primeiro jogo, Vasco 0, Fortaleza 0. Ai, Victor Pink, não tá nem ouvindo, né? Ou tá, porque falou meu nome, Corsato. Muito boa noite a você, meus amigos. Um salve para o Pedro. Queria que você mandasse um abraço para minha galera aqui de Chapecó. Estão todos acompanhando o FI. Ele já mandou... Ele já mandou mensagem no grupo aqui me xingando porque eu avisei você antes, viu? Só pra ficar ligado. Ai, você deu uma mudada aqui, ô Victor. Mas obrigado, viu? Ai, ficar contente com esse time horrível da Chape, não deveríamos nem estar na Série B. Edilson, então, assim, o jogo é fora, né, Edilson? Eu também acho que o time da Chape não fez um bom primeiro tempo. Mas a última bola do primeiro tempo foi nossa. Se o Gabriel Novaes está mais esperto, ele ia fazer o gol. Foi um primeiro tempo igual, mas a Chape teve as melhores chances de fazer o gol, né? De abrir o placar.
Ai, é isso, gente. Seguinte, continue mandando a sua mensagem pra gente, viu? Querendo fazer pegadinha com o narrador ou não tem problema. Se você tá inscrito no canal, se você meteu o like lá, vai ser um prazer falar de você. E se chegarmos a 100 likes, cachê do narrador dobrado... E do repórter e do produtor, operador, o faz tudo da nossa equipe, Felipe Marques, o cachê dos dois serão triplicados. Eu não sei por que essa diferença. Pra mim, dobra e pra vocês... CJC, né? Reclame por com quê. CJC. Mas tá Corsato, bom. lembrando que a Chapecoense teve um gol impedido do Foguinho. A bola desviou no Sérgio Rafael. Bem anulado, o VAR anulou. de passagem. Tava impedido, os jogadores da Chapecoense reclamaram bastante. É isso. Muito bem, você está com os canais Futebol Interior, continue mandando a sua mensagem pra gente. Muito bom ter a sua audiência conosco. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Pedro Lino comprou o seu carro novo na concessionária Sim. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Será que rola pizza hoje? Será que rola pizza? Será? Terça-feira, seu time tá jogando num horário diferente. Peça uma pizza. Alô, CJC, manda uma pizza pra gente. 99788-3821. E a pizza tem que ser do Dadá. E atenção, você que está acompanhando a gente, você que é empresário, você que é do ramo de entretenimento, você que tem aí a sua loja, você que trabalha em diversos ramos, né, e quer aumentar as suas vendas, olha, anuncie aqui nos canais Futebol Interior. Por exemplo, eu estava dando lá uma bisoiada no site Futebol Interior, tem a nossa Face, minha e do Pedro Lino, né, lá no portal Futebol Interior. Primeira chamada da home, hein? Olha a manchete. Você, Pedro, que é jornalista, por favor, vai me ajudar. Eu não sei o que significa. Troque a narração pragmática da TV pelo som do futebol interior com Chapecoense e Ponte Preta. Pragmática. Vamos colocar aqui para você saber o que é pragmática? Aqui. Agora me deixou confuso aqui. Mais um abraço. Obrigado, viu, redação, por dar aquela moral pra gente. Obrigado por dar aquela moral pra gente. Então, ó, você divulgado aqui nos canais Futebol Interior, tá? Aquela narração prática. Prática? Aquela narração normal que todo mundo narra, sabe? Narração de televisão. Sim. Saia do convencional. Isso. Venha pra cá. A nossa transmissão, ela é parcial? Sim, ela é parcial. Aqui, em variadas vezes, né? A gente transmite o jogo com a camisa da Ponte Preta, né? Hoje não estamos excepcionalmente, mas a gente respeita demais o adversário, tá? Vai começar o segundo tempo, narrador. Então vamos lá. Posse de bola da Chapecoense, apita o árbitro. Tem de novo bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Corsato. O impossível é o possível que ainda não foi tentado. Vamos juntos aqui nos canais Futebol Interior. Muito bom ter a sua companhia. Haja coração pelo amor dos meus filhinhos. Imitando saudoso Silvio Luiz. Vem Chape, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, batida pro gol, fora. Eu achei que o Barbudo, o Foguinho, o capitão do time, ia jogar dentro da grande área. Que nada. Tome balaço pro gol, ela passou, foi embora, Pedro Lino. O Foguinho arriscou, a bola caiu em Florianópolis, segue 0-0, tiro de meta pra Macaca. E parece que nem o João, o Brigatti, e nem o Humberto Louser quiseram alterar as equipes no primeiro tempo. Pro segundo tempo, viu, Pedro? Isso mesmo, sem mexida, segue o mesmo time do primeiro tempo, Ponte Preta e Chapecoense. Se você não muda, significa que você gosta do que viu no primeiro tempo, ou não? Significa, sim. Não mudou, na visão dos treinadores. A torcida da Ponte queria o Gé. Não, a torcida da Ponte quer mudanças. Não, então, ó, mesmo time que começou o primeiro tempo, começou o jogo. Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Raquim que tomou cartão, Sérgio Rafael, Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson, Bochecha e Elvis, Iago Dias e Gabriel Novaes. A Ponte vem pro campo de ataque, quem sabe pra fazer o primeiro gol do jogo. Trabalha, posse de bola. Não, será que não mexeu? Não, tô vendo um jogador diferente ali, hein? Parece o Ramon, daqui a pouco a gente confirma. Posse de bola pra Ponte, bola pela direita, dominou, parou, pé, ele mesmo. 21, dominou, soltou na esquerda, boa bola pro Risso, cruzou na boca do gol, afasta a zaga, tira o perigo dali. Afasta a zaga, tira o perigo dali. A Ponte chegou, quase, ali pela esquerda.
Bom momento da Ponte no jogo por pouco. A Ponte não faz o primeiro gol. O Ramon tá no jogo, viu? Ramon tá no jogo. Daqui a pouco a gente confirma quem saiu. Mas eu vi uma face diferente ali, trabalhando com a perna esquerda. Acho que saiu o Bochecha, hein? Mas a gente vai confirmar já. Acho que o Bochecha vazou. Daqui a pouco a gente vai confirmar. É o número 21 da Ponte. É o número 21 da Ponte que tá no jogo. O time da Chapecoense com Cavicchioli, JP Galvão, Doma, Bruno Leonardo e Mancha. Foguinho, Rafael Cavalheira, Giovanni Augusto, Tomás Marcinho e Mário Sérgio. Esse é o time da Chape. É posse de bola da Chape pelo lado direito. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Cara, saiu o Bochecha e entrou o Ramon. A gente não consegue a confirmação, mas é isso mesmo. Eu não tô vendo o Bochecha no jogo. Eu tô vendo o Ramon, número 21. Posse de bola pra Chape, bola pra dentro da grande área. Sérgio Rafael meteu o cabeção na bola, tirou dali. Lateral, posse de bola pro time da Chape pelo lado direito. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Jesus amado, a Ponte tinha contragolpe, chegou a zaga da Chape, fez a falta, tá parado o jogo. Tá parado o jogo e vai pintar o primeiro cartão pra Chape no jogo, o segundo na partida. Jesus amado, que desagradável. O zagueirão da Chape agora, hein? Amarelou camisa número 3, Doma. Doma amarelada, a falta foi em cima do 35, Gabriel Novaes, que segue machucado no chão. Gente do céu. Rapaz, ele foi chutar a bola. Passou longe da bola. Só pensa naquilo. Mas acertou bonito. O Gabriel Novaes está parado o jogo. Cartão amarelo segundo no jogo. Primeiro pro time da Chapecoense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho. Receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Corsato. Oi. Quem tá com a gente aqui também é a Rádio Web Ed Pira Esportiva. Ele mandou aqui: boa noite, meu amigo. A Rádio Web Pira Esportiva da cidade de Piracicaba está retransmitindo junto com vocês ao jogo da Ponte Preta. Parabéns pela ótima transmissão. Quem tá com a gente aqui também é a Vivi Vicente. Falou que vamos dar sorte pra Macaca. Segue aí, Corsato. Muito bem, abraços pro Alexandre Cristiano. O Edilson Roberto, ele responde ao narrador: ficar contente contra esse time horrível da Chape? Não, deveríamos nem estar na Série B. E, na verdade, quem está respondendo ao narrador é o Aparecido Alves. Corsato, propor o jogo não, porém precisa lutar um pouco mais. Substituição. Tô com você, Aparecido. Vai, Pedro Lino. Saiu camisa número 25, Lucas Bochecha, e entrou o número 19, Ramon Carvalho. Saiu o Lucas Bochecha e entrou o Ramon Carvalho na Macaca. No intervalo, viu, gente? Essa alteração foi no intervalo, né? A TV não mostrou, os sites que acompanham também não mostraram, mas o narrador tá de olho, o narrador tá atento, o narrador conhece um pouco de Ponte Preta. Humilde o narrador, né? Humilde, hein? Humilde o narrador, né? É isso, aqui no YouTube, manda a mensagem pra gente, fique à vontade, use e abuse. Olha a Ponte, lado esquerdo, bola com o Elvis, dominou, trabalhou, tocou pro Ramon, lado esquerdo, vai pra linha de fundo, Ramon, vai pra linha de fundo, evita a saída, toca a bola pro patrão, é o Risso, domina, toca a bola, ponta esquerda pro Elvis, um pouco mais atrás, pro Ramon, dominou, trabalhou, boa bola pro Risso, muito forte. É que o Risso, ele foi em linha reta, né? Se ele vai no facão, eu acho que ele chegava na bola. É que ele foi correndo atrás da bola em linha reta. E aí a bola se perdeu, foi embora, tiro de meta, Pedro Lino. Tiro de meta pro Matheus Cavicchioli, segue 0-0 na Arena Condá. Quem tá ouvindo a gente também, Corsato? O homem tá ouvindo a gente, hein? O homem? Elcio Paiola tá na escuta e doutor Arthur Eugênio Matias. Tenso, Arthur Eugênio. Tensaço, Arthur Eugênio. É posse de bola pro time da Chapecoense. Eu também vou ficar tenso, hein? Tô ficando tenso. Vem Chape, lado direito, bate na zaga da Ponte, vai embora. Escanteio. Primeiro no segundo tempo pro time da Chapecoense. A Chapecoense quer o primeiro gol no jogo. Segue tudo igual, 0-0. Ponte Preta e Chapecoense, sexta rodada, Campeonato Brasileiro Série B. Conosco o restaurante do Dadá.
Pizza. O delivery do Dadá. Que delícia. 99788-3821. Concessionária assim com a gente também. Escanteio pro time da Chape. Se segura aí, Macaca. É pelo lado direito, sexto escanteio do jogo. Bola pra dentro da grande área. Sobrou na entrada da grande área. Batida pro gol. Pedrão! Pedrão tirou, voltou. Sobrou pro time da Chape. Bola pra dentro da grande área. Pedrão! Cara, eu tô achando que a Chape mexeu também. Eu tô vendo o Mailton lá. Vai. Saiu camisa número 10, Giovanni Augusto, e entrou o 98, Mailton. Saiu Giovanni Augusto, entrou o Mailton. Saiu também o Marcinho, camisa número 7, e entrou o número 11, Rômulo. Saiu o Marcinho e entrou o Rômulo, na Chapecoense. Número 11, Rômulo. Também no intervalo, né, Pedro? Porque eu não vi nada parado aqui no segundo tempo. Então as alterações no intervalo. Isso, tudo no intervalo. Hoje o pessoal que tá fazendo o jogo não tá querendo colaborar com a gente, não. Porque a gente não viu nada disso, viu? Não vimos nada disso. Mas então tá bom. 2 alterações na Chape, Mailton e Rômulo. Saíram Giovanni Augusto e Marcinho. Mailton, como na Ponte, ele jogava numa segunda linha. Na Chape também vai jogar nessa segunda linha, né? E a Ponte Preta com o Ramon Carvalho, a vaga do Lucas Bochecha. Eles vêm pro campo de ataque, bola com o Tomás, que falou no intervalo que só faltava o gol. Falta pra cima dele, tá parado o jogo. Falta pra Chape, Pedro Lino. Falta pra Chape perigosíssima. Quem vai estar na bola agora é o Mancha. Ou é o JP Galvão? É o Mancha. E o Mailton também, sai lá da direita, vem aqui na esquerda para fazer essa cobrança de falta, vai vir Chuveirinho. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Um abraço pro YouTube, a Hora da Macaca com a gente. Cadê a camisa da Ponte, meu querido narrador? Não tô podendo colocar, viu, Rodolfo Leme? E eu pus um propósito quando saí de casa hoje, porque eu tive um outro compromisso bem cedinho, né, que eu ia trazer a camisa da Ponte comigo. Adivinha se eu não esqueci. Posse de bola pro time da Chapecoense. Mailton vai pra bola, autorizado, chuveirou na boca do gol, deu de zagueiro agora o Rômulo, hein? Na entrada da grande área ele golpeou pra trás, tirou. Deu de zagueiro pra Ponte Preta, vai cair com o Sérgio Rafael do outro lado, não deixa a bola sair. Bate contra a marcação do jogador da Chape, que foi esperto, tirou o pé. Então é lateral pra Chape, tem pressa, vai bater o lateral, rapidinho. JP Galvão, tocou pro Marcinho, pro JP, cruzou na boca do gol, bate no costado do jogador que é o Risso. A bola voltou, sobrou pra JP Galvão, trabalhou, tocou a bola pra Marcinho na fogueira. Saiu essa bola, hein, gente? Saiu não, é? Pra mim saiu, Bandeira. Ô Bandeira queridinha, Daniela Coutinho, saiu essa bola, você não viu, mas pra mim saiu. Posse de bola pro time da Chape, vem com o Marcinho, aqui pelo lado esquerdo, tentou o tapa na frente, bate na zaga da Ponte Preta, ela voltou, sobrou, bateu no Igor Inocêncio, pro time da Chape, Marcinho, boa bola boa pro Tomás, ainda bem que ela foi forte, viu? Ainda bem que ela foi forte, correu demais. Tiro de meta pra Ponte, Pedro. Bola muito forte pro Tomás, ele não conseguiu, a bola saiu pra tiro de meta. Pedrão segue 0-0 na Arena Condá. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Edilson Roberto tá dizendo que era aquela falta lá em cima do Gabriel Novas pra VAR e pra cartão vermelho. Eu acho que não, acho que ele foi mais imprudente do que maldoso. Vai, Pedro. O pessoal saiu do trabalho e foi direto pra Arena Condá, viu? Deu uma lotada agora. Horário comercial, né? 6 da tarde. O pessoal chegou e conseguiu aí fazer um bom público. O José Benedito, ele tá dizendo que não tem bola de cristal, senão ele seria milionário. Eu também não tenho. O Pedro Lino vai dar sorte pra Macaquinha hoje, tá dizendo a Vivi Vicente. A Rádio Web é de Pira Esportiva. Boa noite, meu amigo, estamos juntos. Parabéns pela transmissão e conosco também Rádio Grigo e ainda a Rádio Futebol na Canela, aquele pool, aquele conglomerado de rádios webs com a gente. Posse de bola no campo de ataque, olha a Ponte, no peito, na grama, Igor cruzou na boca do gol, meia altura, chega a zaga da Chape, mete o pé na bola, tira dali, ela voltou pra Ponte, a segunda bola é nossa, bola com o Dudu, tocou pro Elvis, cruzou na boca do gol, Bruno Leonardo subiu, meteu a cabeça na bola, tirou dali, ela cai na intermediária defensiva pro Rafael Cavalheira, ele domina pro time da Chapecoense, toca a bola pela meia esquerda, campo de defesa, bola com o Marcinho, nas costas para a marcação, solta a bola um pouco mais atrás, quem domina é o Cavalheira, é o Rafael, pensa, toca a bola pro capitão da equipe da Chape, que é o Foguinho, ele dominou, levanta a cabeça, meia esquerda, passa metade do gramado, o Novaes está na marcação dele, ele solta a bola pela esquerda pra Mancha parou, pensou, dominou, Dudu Vieira tá na marcação, ele solta a bola
pra Doma, quarta zaga. Solta a bola pro zagueiro central, que é o Bruno Leonardo. Vira o jogo, toca na direita. Bola pra JP Galvão. JP Galvão domina aqui na linha demarcatória do gramado pelo lado direito. Bem espichado na ponta direita. Trabalha a posse de bola pro jogador que é o Doma. Vem pro campo de ataque. Boa bola pro Rafael. Na verdade, pro JP Galvão. Passou pelo Risso, mas passa também pelo JP Galvão. Muito forte. A bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola, campo de defesa. Lado esquerdo favorece o time da Ponte Preta. E atenção, torcedor. Hora de girar pra você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. No meu digital, aquele que não tem ponteiros, 12 minutos passados, segundo tempo de jogo. É Campeonato Brasileiro Série B 2024, sexta rodada, Estádio Arena Condá em Chapecó, Santa Catarina. Noite de terça-feira, 21 de maio de 2024. O placar FI aponta, confere comigo. Chapecoense, Ponte Preta, tudo igual, 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Cossato. Não deixe ninguém dizer que você não consegue. Diga você mesmo, eu não consigo. Que bom estar junto com você. Mande mensagem aqui no nosso YouTube. Fique à vontade, Futebol Interior, a nossa arquibancada virtual. Lembrando que se chegarmos a 100 likes no jogo de hoje, vamos ter cachê dobrado, triplicado. Enfim, é bom ter a sua audiência, bom ter a sua companhia. Lembrando que no sábado tem mais transmissão, no domingo também. Sábado tem Guarani, tem Paysandu, 9 da noite a bola rola, 8 da noite a transmissão começa. No domingo tem Ituano e Ponte Preta, 4 da tarde. Vem pro campo de ataque o time da Ponte Preta, bola de graça do Cavicchioli pro Dudu, mas a bola deu nele. Não dominou o Dudu. 13 minutos do segundo tempo. A Ponte ganhou essa bola, hein? Dá o bote como uma cobra. Iago Dias ganhou. Elvis está pedindo na meia esquerda. O Risso vai passar. Ele passou em desabalada carreira, mas ele preferiu tocar um pouco mais atrás pro Ramon Carvalho. Entrou no intervalo de jogo, na vaga do Bochecha. A bola pro time da Ponte Preta vem com o Hakim. Tomou cartão no primeiro tempo. Toca a bola para Igor Inocêncio. Na ponta, pela direita, pro meio. Solta a bola para Dudu Vieira. Passe foi mal, mas ele dominou. Devolveu, tocou a bola pro Igor Inocêncio. De trivela, tocou a bola pro quarto back, que é o Sérgio Rafael, aqui no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. DJ Guigo. Marcelo, você acha que contra o Ituano devemos entrar nessa mesma retranca ou vamos propor o jogo? Mesmo estilo, DJ Guigo. Digo, não muda, não vai mudar o jeito de jogar fora de casa o João Brigatti. Se pá, até com 3 volantes de novo. Não, entendo que ele poderia voltar com o Matheus Regis contra o Ituano, mas olha a Ponte pela direita, vem com o Dudu Vieira, tocou pro Elvis, olhou pra dentro da grande área, cruzou na pequena área, na boca do gol, Cavicchioli, e o juizão escorregou. Na entrada da grande área caiu o juizão, você viu, né, Pedro? Caiu o juizão, que marcou falta pra Chapecoense, e eu acho que contra o Ituano o João Brigatti deve voltar com 3 atacantes, viu, Corsato? Quem sabe, né? Quem sabe, porque hoje ele colocou o Bochecha, que já foi substituído pelo Ramon. Fora de casa, o Ituano não vive um bom momento. Teve confusão no estádio essa semana, eu acho que o Brigatti vai arriscar. Chape vem pro campo de ataque, bola com o número 11, é o Rômulo, entrou no intervalo, tentou a batida pro gol, trava por baixo, o Dudu, a bola sobrou pela direita, Mailton Esponte, cruzou na boca do gol, Sérgio Rafael, meia altura, perna esquerda, tira, cai com o Risso tirou, tocou essa bola na frente pro Novaes, pra cima dele a marcação ali do Bruno Leonardo, falta. Matou contra-golpe, hein, poderia tomar um cartãozinho amarelo. Ou eu tô errado, Pedro Lino? Foi nada, segue o jogo, falta pra Macaca, segue 0-0 na Arena Condá. Você que tá junto com a gente, obrigado. E a Ponte quase saiu jogando errado. Jesus amado, Emerson, por pouco. Faltou força, o jogador da Chape não chegou. Mas a Ponte tá de novo no campo de ataque, bola com o Igor Inocêncio. Fez a finta, boa jogada da ponta pro meio pro Emerson, deixou pro Elvis, trivela. Que nojo, tocou na direita pro Iago Dias, sofreu a falta, o árbitro não deu. A bola ficou com a Ponte porque ele se levantou, dá vantagem. Eu não vejo vantagem em lance assim, mas o árbitro deu. Bola com o Emerson, pela meia direita, perna esquerda, toca a bola para o jogador que é o Ramon Carvalho. Ele domina, toca a bola para o meia da Ponte, que é o Emerson dominou, tocou a bola para Hakim domina, o boliviano da Ponte Preta, ele que deve ser convocado para a seleção boliviana para a Copa América. Boa bola na frente, não foi boa não, a primeira impressão é que fica, achei que era boa a bola, mas não foi, o Igor não foi para a bola lateral, posse de bola, campo de defesa, favorece a Chape. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Ó, lá na enquete no YouTube já equilibrou tudo, viu? 46%. 46% para Chape, 46% para Ponte Preta. Tá tudo equilibrado lá na enquete com 125 votos. Obrigado você que tá na nossa audiência. Aliás, curta, compartilhe a nossa transmissão, dê like. É bom ter você junto com a gente. Estamos também nas parceiras, Rádio Grigo, também na Rádio Futebol na Canela e na Ed Pira de Piracicaba. Olha a macaquinha, olha a Ponte, vamos macaca pela direita, bola com o Igor Inocêncio, tocou pro Elvis, dominou perna esquerda, perna direita de Trivela, tocou essa bola, é pro Iago, boa bola pro Dudu, lado direito, cruzou na boca do gol, por baixo. Deixa eu ver quem foi, o Rômulo. No carrinho, fez o corte. Escanteio. Escanteio pra Ponte, Pedro Lino. Escanteio pra Macaca. Elvis na bola, segue 0-0 na Arena Condá. E o juiz vai conversar com alguém agora ali, ô Corsato. Vamos ver com quem. É com a comissão técnica da Ponte. E vai tomar cartão. E o pior é que ele tava pendurado. Cartão vermelho? Cartão vermelho, Matheus Regis. Ah, não. Matheus Regis, cartão vermelho. Ah, velho, parei, mano. No banco de reservas tomar cartão vermelho? Ah, velho, parei. Ele tá falando demais, ó. Falando demais. Expulso o Matheus Regis. Expulso. Aí não dá, né, ô Pedro? Aí não dá, né, cara? A gente até gosta da atuação do Matheus Regis. Vamos ver se foi vermelho mesmo ou se foi amarelo. Porque de longe... Não, foi vermelho, foi ele vermelho. Não pode ficar ali então, se foi vermelho. O juiz já tá, o quarto árbitro já tá mandando se retirar. E pra recomeçar o jogo ele tem que sair de lá. Calma, obrigado tá pedindo calma. O quarto árbitro foi no escutador do quarto árbitro, o Júlio César Fleger, ou Fleger, que tem um P na frente, fica P Fleger. O catarinense, sai, Matheus. Você tem que sair, Matheus. E pior que ele tava pendurado, já não vai. Aí agora não vai jogar mesmo contra o Ituano, porque tem que cumprir automático. Não joga o próximo. E vai ter que. Ainda vai, quando voltar, vai voltar pendurado, porque ele tomou vermelho direto. Escanteio pra Ponte, Elvis. Chuveirão na boca do gol. A bola passa, afasta a zaga. A bola voltou com o Elvis. Dominou, calcanhar, tocou pro Ramon dentro da grande área. Desvio da zaga da equipe da Chape, tira. Ela cai na intermediária defensiva. É pro time da Ponte Preta, Dudu Vieira. É o homem mais recuado da Ponte. Pro Raquim, deu um bico na bola. Na verdade, era o Risso. Deu um bico na bola nas mãos do goleiro Cavicchioli. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O HC80 Celo. Salve! Corsato aqui 100% na sintonia, 2-0 hoje. Com certeza, obrigado. O Marco Oliveira tá dizendo que o jogo da Ponte tá muito ruim. Eu não vou falar o seu comentário aqui, mas obrigado, viu, Marco? O Alexandre Freitas tá plagiando o narrador. Já era. Vai sair gol não. Eu também tô achando, viu? Muda a aposta, faz outra. Assim você ganha de todo jeito. Alexandre, tem que ficar bem esperto em qual jogos aposta na Série B, porque é bem difícil sair 2 gols, viu? O Rodolfo Rafael Leme. Só o seu, Rodolfo Leme, que é nome com R, Rodolfo Rafael Leme. Já deixei o like pro cachê dobrado. O meu é dobrado. Tem algo de errado, não está certo. Porque o do repórter e do Reclame no produtor saque. É triplicado. E o jogo tá parado porque tem conversa, tem resenha, tem bate-papo lá, o Pedro. O juiz gosta de conversar, hein? Gosta de conversar. Não aplicou falta no primeiro tempo. Ele deu cartão ou não? Deu. Deu? Parece que foi pro Risso, hein? Depois a gente confirma aí. Porque ele já tinha dado um vermelho pro Regis, né? Que tava no banco de reservas. Depois a gente confirma esse cartão. Mas é aquilo, né? É aquilo. O árbitro conversa muito, vai. Quem tá com a gente aqui também mandou mensagem no chat. O Joel da Serponte tá com a gente, mas esse cara é fera. Repórter do Século 21 e também do Bugricast. Victor Freitas, um abração pra ele. Boa, Victor Freitas, olha a Chape, bola pra dentro da grande área na cobrança de falta, afasta a zaga da Ponte, tira, deu rebote, o chute pro gol, Pedrão! Veio quente, veio um mini míssil aleatório do Mancha, espetacular!
espetacular. Pedrão tirou e a Ponte tem a chance no contragolpe. É lado esquerdo, deixa eu ver esse lance. Iago Dias, Risso passou, ele viu, recebeu, cruzou, segundo pau na boca do gol. Sobe a zaga, tira, vai sobrar pro time da Ponte. Bola com Elvis, carrapeta, calcanhar pro Igor Inocêncio. Vai pra linha de fundo, cruza Igor, cruzou na boca do gol. Iago Dias dominou no peito, escorregou na hora de bater pro gol. Que azar, hein, Iago Dias? Que azar, hein? Parecia aquele cara que parece que vai se dar bem na balada. Chega no final. Gastou 300 com a mulher. Olha o time da Chapecoense, Mailton de longe, bateu pro gol. Esse Palma, o goleiro da Ponte, a bola voltou, sobrou no rebote. Pra Chape, vem o cruzamento na boca do gol. Tira Pedrão, quase uma lambança ali. Uma videocacetada depois do primeiro rebote do Pedrão. A zaga da Ponte foi afastar e ela sobrou pro Mário Sérgio, que jogou na boca do gol. Pedrão de novo. Jogo melhora no segundo tempo, Pedro. Jogo lá e cá no segundo tempo e sempre ele, Mário Sérgio. O camisa 89 da Chapecoense chegou com perigo, só que segue 0-0 na Arena Condá. 0-0, a Ponte foi lá, mas a Chapecoense veio cá dando trabalho pro Pedrão. Que goleiro é esse, hein? E a Chape vai mexer, hein? Já, mais 2 alterações na Chape. Grande J Lima tá com a gente em Americana. Estamos no Recanto Solar em um churrasco. Aí você humilhou. Vem Ponte pela direita, cruzamento na boca do gol do Dudu Vieira, bate na zaga, sobra pro goleiro Cavicchioli. Mande um alô pra galera da Chácara do Bocha, Torneio do Interior. Ele manda um monte de áudio aqui. J Lima, meu amigo, obrigado pela audiência, Jota. Um dos grandes repórteres, comentaristas do Polo Têxtil. Tá entre os 5 melhores, com certeza, da nossa região. Valeu, Jota! Tamo junto, meu amigo, tamo junto e misturado. Abraço pra você lá no YouTube Futebol Interior. Lembrando que toda segunda-feira, exceto quando o apresentador tem um compromisso, 8h30 da noite, tem a Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, onde só não é proibido falar de Associação Atlética Ponte Preta. O Loser vai arriscar, hein? Vem Marlone aí. Marlone, aquele, vem aí. A Ponte recupera de graça essa bola no campo de defesa. A bola com o Ramon, tocou pro Iago. Iago deu a bola pra Sérgio Rafael. A Chape já fez o goleirão da Ponte trabalhar algumas vezes. Bola com o Elvis. Trivela, boa bola, meia esquerda. Lado esquerdo, quem tá lá é o Novaes. Dentro da grande área tá o Dudu. Iago Dias tá chegando por ali. Novaes chamou pra dançar, passou. Fez a finta, tá deixando doido ali o JP. Bola com o Elvis, tocou. Lado direito, não tem muita gente no campo de ataque não. Agora 5 jogadores. Bola pro time da Ponte, quem domina por ali é o Emerson. Emerson dominou um pouco mais atrás, toca a bola para Sérgio Rafael, círculo central do gramado, toca a bola pela esquerda para o jogador que é o Risso. O Risso tocou para Ramon Carvalho, de esquerda, toca a bola pro Risso, de perna esquerda, toca a bola pro jogador que é o Hakim, domina com a perna esquerda, toca a bola com a perna direita para Ramon Carvalho, domina com a direita, toca com a esquerda pro Elvis na cavadinha, jogou na boca do gol, sobe, Doma, tira dali, a bola voltou, sobrou para ele de novo. Elvis dominou, o meu 10, tocou dentro da grande área, no peito do Iago Dias, chegou a zaga para tirar, chega a Doma, tira a bola com o Marcinho tocou meio que na fogueira, chega a zaga da equipe da Chape, afasta, tira dali a bola com o Mário Sérgio, deu um tapa na bola, ganhou do Sérgio Rafael, agora vai ter que ir na caça, Sérgio, você vai ter que ir na caça, mas sem falta, meu querido, sem falta, Caboclão, sem falta, por favor. A bola com o Tomás tocou pro Foguinho, Foguinho domina, vem o capitão, solta a bola pela direita pra Mailton, Esponte cruzou na boca do gol de peito, recua com tranquilidade pro goleiro Pedro Rocha, o jogador Igor Inocêncio, toca eletrônico do Felipe Marques marcando. Atenção, torcedor, tá na hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar? 25 minutos passado o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, noite de terça-feira, 21 de maio de 2024. Arena Condá em Santa Catarina. O placar tá virgem. Tá zerado. Chapecoense 0, Ponte Preta também 0. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Hoje eu tô com a Macaca aqui nos canais Futebol Interior. Dê um like, tá acompanhando a gente, a nossa transmissão. Dê um like na transmissão, compartilha. Futebol Interior no YouTube, se inscreva no nosso canal. Futebol Interior no YouTube, se inscreva no nosso canal. 8 Marlone, o 17 daqui a pouco vem aí também na Chapecoense. E na Ponte Preta tem um jogador caído aqui no campo de ataque, me parece o Dudu, no campo de defesa. Né? Vamos ver se ele não vai ser substituído também. Me parece ser o Luiz Hakim, viu? É, e o Dudu tá saindo aqui também.
Vamos lá, na Chape vai sair o 6 e vai sair também o número 30. Para a entrada do 17. A gente confirma. O 17, na verdade não é o 3 não. Não é o 6 não. É o 57. Mas a gente confirma já. A gente confirma já. É o 57 que vai sair. O 8 é o Marlone. E o número 17, daqui a pouquinho a gente confirma quem é. Na ponte vai embora o 5 para a entrada do 7. Na ponte vai embora o Dudu para a entrada do Dodô. Sai Dudu, entra Dodô. Seguimos a letra D. Dudu pro Dodô. Aí, vamos lá, que aí agora ele teoricamente coloca um meio atacante, né? Ele tira um volante, coloca um meio atacante, vai deixar na volância o Emerson e também o Ramon Carvalho. É lateral, posse de bola pro time da Chapecoense. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Substituição. Vai. Sai número 53, JP Galvão. E entra o número 17, Ronaldo Mendes na Chapecoense. Sai JP Galvão e entra Ronaldo Mendes. Sai também o camisa número 30, Tomás. E entra o número 8, Marlone na Macaca. Sai o camisa número 5, Dudu Vieira. E entrou o número 7, Dodô. Saiu Dudu Vieira e entrou o Dodô na Ponte Preta. Duas alterações na Ponte Preta, Dodô e Ramon, para saídas do Dudu Vieira e do Lucas Bochecha. Na Chape são 4, 2 no intervalo, 2 agora na parada. E o árbitro vai pegar uma falta. Ih, rapaz. Vamos ver se ele vai pegar falta a favor, ataque ou defesa. Parece que é defesa. Parece que é defesa, o jogador da Ponte tá caído lá. Portanto, Ronaldo Mendes e Marlone, ele tira Tomás e JP Galvão. O Mailton vai jogar do lado direito, Ronaldo Mendes vai jogar um pouco mais ali no meio e o Marlone é aquele meia, né? Meia que começou muito bem. Aliás, o Marlone tem um irmão gêmeo, que também é jogador de futebol, né? Mas o Marlone mais famoso jogou no Corinthians, no Sport, Goiás, Atlético Mineiro. Rodou por aí, o Brasil inteiro. E tá aí na Chapecoense agora. O ano passado tava no Vila Nova ano passado e agora está de volta na Chapecoense. É a volta dele porque ele já jogou na Chapecoense, né? Ele já havia jogado na Chapecoense. E a Ponte coloca o Dodô, o Brigatti. O Brigatti vai pra cima, né? Ele entende que dá pra ganhar o jogo. O Brigatti entende que dá pra ganhar o jogo. Tem o Elvis, o Dodô, também o Iago Dias lá na frente. Vamos ver até 29 minutos do segundo tempo. Vamos ver o que vem até os 45, né, Corsato? É isso, Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Segunda-feira, 8h30 da noite, você tem hora marcada com a gente na Hora da Macaca. YouTube Hora da Macaca. YouTube Hora da Macaca. A Hora da Macaca falando só da Ponte Preta, só da nega véia, só da macaca querida. Vem com a gente. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, Carlos Corsato comanda a Hora da Macaca. Qual que é o bordão do CJC? Segue aí, Corsato. Cornetagem é o que não falta. Mailton, não, tomar gol do Mailton não. Bateu pro gol, bate na zaga. A bola voltou, sobrou, é pro time da Chapecoense. Vem aqui pelo lado direito, Mailton dominou, tocou a bola pela direita. Vem de novo, cruzamento, tira daí, Sérgio. Tirou. A bola voltou, sobrou pro time da Chapecoense. Vem ali o Cavaleiro, escorregou, pediu falta. O árbitro vai dar, né? O famoso perigo de gol. E pior que se ele não chega no cara, ia ser um contragolpe daqueles, hein, Pedro? Ia ser um contragolpe, o Elvis tá bravo ali. Falta pra Chapecoense, 0-0 na Arena Condá. A torcida tá bem impaciente, viu, Corsato? A torcida da Chapecoense já não estava contente, apesar dos 8 pontos, não estava muito contente com o desempenho do time. No último jogo eles não ficaram contentes, né? E esse empate aí, foi o que eu falei no começo da transmissão, eu fecho com o empate, né? Mas a Chapecoense quer algo a mais, mas o Brigatti entende que dá pra ganhar o jogo, coloca o Dodô, mas a falta é pros caras. Passamos de 30, o Felipe Marques já marcou na mesa de som dos Canais Futebol Interior, vem bola pra dentro da grande área, passa por todo mundo. Os caras, olha, eles ousaram a pedir um pênalti ali, viu, Pedro? A torcida da Chapecoense está pedindo um pênalti, o árbitro está conversando com os jogadores. Tiro de meta para o Pedro Rocha, segue 0-0. Vamos ver o que vem do VAR, né? Tá mostrando o lance de novo ali agora, não foi nada. Segue foi o jogo. Falta do atacante em cima do zagueiro da Ponte. Agora tem que esperar o VAR.
Tem que esperar o VAR. Batemos 50 likes, cara. Então, por enquanto, ninguém vai receber dobrado nem triplicado. Paulo Fontinelli, Ponte 1-0. Já gol da Ponte. Ponte melhorou no segundo tempo para buscar os 3 pontos. Tá dizendo o Edilson Roberto. Jogo ruim demais. O Alexandre Freitas. Eu sou torcedor do Botafogo e esse JP Galvão é uma das piores coisas que eu já vi com a camisa do Botafogo. Tá dizendo ele. O Anderson Grigoleto, grande timaço do FI, hoje estamos juntos e misturados, é isso. Rádio Grigo tá com a gente, Rádio Futebol na Canela com a gente, Ed Pira com a gente também. Obrigado pela audiência, você que tá junto com a gente nas parceiras. Roberto César Santos, jogador expulso do banco de reservas. Brincadeira, verdade. O Matheus Regis conseguiu. Melhor coisa desse jogo é a narração. Ó aqui, rapaz. Ganhei a noite. Ganhei a noite. Tá voando, hein? Nem quero receber o cachê mais, viu? Nem quero. Pode tirar o cachê da conta, viu, Carlos? O Victor Freitas, Pedro Lino, o melhor do Brasil. Sou seu fã, Pedro. Eu que sou fã dele. É o cara. É isso. Ele que é o repórter da TV? É Rede Família, você falou? Século XXI. Século XXI. Rede Família é nosso WC, o Wendel Coral, que agora tá trabalhando, tá com o programa lá no ar, né? WC. WC. O Wendel Coral. Aqui é cheio das siglas, né? WC, PL, MC, CJC. E por aí vai. Por aí vai. Um abraço pra você que tá junto com a gente. A Viviane Cristina disse que o árbitro xingou a mãe dele. A mãe o Matheus Regis xingou a mãe do árbitro. Não pode. Não pode. Coitado da mãe do árbitro. Tem nada a ver com isso, né? Uma coisa, outra coisa. Vem Chape, campo de ataque, bola pela direita. Chega a zaga da Ponte, tira. A Ponte entende que pode ganhar, pelo menos com a alteração do Brigatti, mas a Chape também entende. A Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Igor Inocêncio. Não tá mais com ele, hein? Tá sim. Fez a finta legal pra cima do Rômulo, só que jogou pra trás. E aí ele vai recuar mais ainda. Mais lá atrás pro nosso Tomate. Hoje todo de vermelho, o Pedrão. Tocou a bola pro Sérgio Rafael. Tá acossado ali pelo jogador da Chape, a bola voltou, sobrou. Será que o Gé entra, ô Pedro Lino? Eu acho que se for entrar, só depois dos 40, né, Corsato? O João Brigatti não tá dando pinta de quem vai fazer mais substituição, não. Cara, na boa, eu tiraria o só Iago. foi falar quem vai entrar ali, ó. Tá, nós, hein? Só foi falar, hein? E o pior é que são 2 atacantes, hein? 2 atacantes, eu não tô vendo isso. Fora de casa. Renato e Gé, vem aí. Ah, não. E tem que printar essa tela com esses 2 entrando aí, cara. 9:19, ó. Quem te viu e quem te vê, hein, João Brigatti? Ousado. 9:19. Ousado, João Brigatti, outrora retranqueiro pra muitos. Vamos ver quem que ele vai tirar? Eu acho que saem os 2 atacantes. Pra mim, saem o Novaes e o Iago Dias. Um já saiu aqui. O Iago já saiu. Para a entrada do 19. Do 19. Sai 11, entra 19. Falei? Cara, olha, acertei, hein? Substituição. Vai, Pedro Lino. Vai, meu presidente perpétuo. Saiu camisa número 11, Iago Dias, e entrou o 19, Renato. Saiu Iago Dias e entrou o Renato. Também saiu 35, Gabriel Novaes, e entrou ele, Gé, com a camisa número 9. O Gé do Palio. Ele tem o Palio ainda, né? Eu também tenho um Palio, viu, Gé? Tamo junto. E na Chape vai entrar... Ih, olha ele aí. Ah, mas não é aquele não, é outro. Aquele tá no Goiás, tá em outro time verde. Vai entrar o número 27. Substituição. Vai, Pedro, ajuda o narrador aí. Saiu camisa número 35, Foguinho, capitão. E entrou o número 27, Regis. Saiu Foguinho e entrou o 27, Regis. Regis Tossati, quase Corsato, hein? Muito pouco, hein? Quase. Muito, e ele veio, o Tossati, campo de ataque pela esquerda, vai trabalhando por ali, quem domina é o jogador da Chape, trabalhando, o Mancha, soltou essa bola da ponta pro meio, pro Rômulo, virou o jogo, tocou da esquerda pra direita pra Mailton, Mailton passou pela Ponte Preta, eu gostava do Mailton na Ponte Preta, e você, Pedro Lino, gostava do Mailton na Macaca? Eu gostava também, viu, bom nome. Vem olha o Marlone, de longe pro gol, bateu pra fora, mas peraí, pô, o cara dominou, penteou a bola, passou chapinha e ninguém encostou na marcação. Que liberdade, parecendo digamos, o descasado, o cara que casou e ficou solteiro, o solteiro novo na balada, viu, Pedro Lino? O Marlone seguiu sozinho, chutou, só que essa bola caiu em Arvoredo, que fica próximo a Chapecó. Corsato segue 0-0 na Arena Condá.
Brigatti não quer responder pergunta atravessada no pós-jogo. Tá dizendo a Vivi Cristina. Ô, Vivi, obrigado. A Chape vem pro campo de ataque. Vinha, a Ponte recupera a posse de bola. Vem pro campo de ataque. Vamos, Gé. Trabalhou, tocou. Aí não dá, né, Elvis? Pra ninguém, pô. Aí não dá. Tá certo que o cara tá lá no campo de ataque, né? Mas essa bola pro Dodô, que quase não pegou na bola quando entrou. Não é muito forte o passe, né, o Pedro? Muito forte o passe. Segue 0-0. O Gé perdeu uma chance agora, né? O Elvis, o Gé saiu cara a cara com o gol. Só que o Elvis errou o passe. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Cadê a camisa, hein, Corsato? A camisa ficou em casa. Camisa ficou em casa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vem Macaca, vem Macaquinha, vem Macaca. Elvis tocou pro Renato cruza pro Gé, Renato cruzou na boca do gol, pegou o goleiro. Ah, não foi legal o cruzamento do Renato não, mas você viu que o Gé tava lá, né, ô Pedro? O Gé tava na pequena área, só que se continuar com esses cruzamentos perto do Cavicchioli, dificilmente sairá o gol, viu, Corsato? Pedro Lino está indo muito bem. Tá dizendo aqui Arthur Eugênio. Guarda esse elogio. Olha o Gé, foi falta, hein? Foi falta em cima do Gé, eu vi. Foi falta em cima do Gé e é pra cartão. Amarelo. Se ele não der cartão, você narra o jogo, viu, Pedro? Amarelo, camisa número 17. Amarelo pra Chapecoense, Ronaldo Mendes, amarelado. Cara, por trás, por baixo no Gé. Aí não, pô. Aí, e os caras ainda reclamaram da falta e do cartão. Eles ousaram a reclamar. Falta pra Ponte Preta. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem. E o que cada time tem no placar. Passados 37,50, quase 38. É segundo tempo de jogo, Campeonato Brasileiro Série B 2024, sexta rodada. Noite de terça-feira, 21 de maio de 2024, na Arena Condá. O placar tá assim, 0 Chape, 0 Ponte. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Chapecoense 46% para vencer o jogo, a Ponte 43%. Um dos poucos jogos que a Ponte Preta perdeu no chat. E vai entrar o Emerson no lugar do Emerson. Essa aí, quem quiser apostar, pode apostar. Sai essa daí é mais manjada que... Saiu camisa número 8, Emerson. E entrou o número... Não, saiu camisa 18, Emerson. E entrou camisa número 8, Emerson Santos. É isso, Emerson Santos. Ele que é o Emerson Santos porque é o que estava primeiro na Ponte, né? Mas os dois são Emerson Santos, tá? Se você quiser falar que saiu... Os dois são Emerson Santos e os dois têm a mesma fisionomia, né? Isso, então entrou Emerson Santos na vaga do Emerson Santos. Saiu o Emerson Santos e entrou o Emerson Santos. O narrador não tá bugado não, é isso que aconteceu na Ponte. É a quinta alteração, hein? Olha a Ponte, bola pra dentro da grande área, veio o toque de cabeça do Gé pra pegar o goleiro! Pra pegar o goleiro! Não foi o Gé não! Não foi o Gé não, mas a Ponte Preta quase vai pra rede. Matheus Cavicchioli pra pegar Pedro Lino. Elvis, mais um cruzamento que ele jogou com a mão. Falou, toma! O atacante da Ponte Preta cabeceou, só que o Matheus Cavicchioli esperto fez a defesa, 39 do segundo tempo, segue 0-0 na Arena Condá. É isso, quem cabeceou essa bola aí foi o Emerson Santos, que entrou e quase que ele vai pra rede. A Chape vem, Marlone, de longe pro gol, bateu, espalma o goleiro! Espalma, Pedrão! Espetacular, sensacional, Pedrão. Marlone arriscou de longe, mas os caras estão deixando o Marlone muito livre. Escanteio pra Chape, Pedro. Belíssima defesa do goleiro Pedro Rocha. O Marlone de novo chutou sozinho fora da área. O Pedro Rocha espalmou para escanteio, segue 0-0, Corsato. Mailton na cobrança de escanteio, toque de cabeça, ela passa, vai embora. Meu pai amado, essa bola tinha endereço, hein? Meu bom Jesus, minha Nossa Senhora. E o Pedrão vai se tornando o melhor da Ponte Preta no jogo. O jogador da Ponte tá caído no gramado e vai tomar cartão, Pedrão. Por fazer cera, tomar água. Não faz tempo já que ele tá fazendo essa cera aí, hein? Faz tempo já, hein? Amarelo pro Pedro Rocha, goleiro, camisa número 1 da Macaca. Bom, pro time da Chapecoense, cartão amarelo pro Ronaldo e pro Doma. 2. Pro time da Ponte, Pedro Rocha, Luiz Hakim. E o Matheus Regis foi expulso. Então são 5 cartões, 4 amarelos, 1 vermelho.
O Matheus Regis, que nem entrou no jogo, tomou cartão. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Girando, passados 41 minutos passados o segundo tempo de jogo. Campeonato Brasileiro Série B, sexta rodada. Fechamento da sexta rodada na noite de terça-feira, 21 de maio de 2024, em Santa Catarina, Chapecó, Arena Condá. O placar FI aponta 0 Chape, 0 Ponte. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Aonde quer que eu vá, o que quer que eu faça, sem você não tem graça. Que bom estar com você nessa noite de terça-feira aqui nos canais Futebol Interior, 41,50, canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Aqui vem Chape, campo de ataque. Nossa Senhora! Mailton! Minha Nossa Senhora! Essa bola caiu em Porto Alegre, viu? Como diria o saudoso, para mim, um dos 3 melhores narradores do Brasil, Silvio Luiz. O que é que eu vou dizer lá em casa, Pedro Lino? Péssimo cruzamento do Mailton. João Brigatti não tá no banco não, viu, Corsato? Deve ser o auxiliar técnico dele. Eu não vi o João Brigatti ali agora, não. É que de vez em quando eles revezam, um senta, o outro vai lá na frente. Pode ser. Enfim, eu vi agora há pouco o João, né? Ah lá, tá ali. Tá lá. Acabou de pegar a bola ali que veio pra linha de lado. O Jair Pires, acredito na vitória no final. Bom te ver, Pedro Lino. Abração, Jair, tamo junto. A audiência masculina tá com você, viu, Pedro Lino? Que bom. Viviane Cristina, já falei aqui a mensagem dela. O Marcelo Borges, quer ver, Corsato? Olha já o gol da Chape. Não. Aparecido Alves, como pode dar tanto espaço pra um cara que chuta como esse, Marlone? Olha a Ponte, lado esquerdo, vamos pro gol da Ponte. Vamos pro gol, cruzamento na boca do gol, desvio pra fora. Pra fora do gol, na trama pela esquerda. Me parece quem tava por ali era o Emerson com o Ramon Carvalho, não Dodô. Ela bateu na zaga e quase cai atrás do goleiro. Escanteio pra Ponte, escanteio pra Macaca, Pedro. A bola já ia encobrindo o Matheus Cavicchioli. Escanteio pra Macaca, Elvis na bola, 43 do segundo tempo. Vamos lá, nação, vamos lá, audiência, 100 likes e o nosso cachê dobrado. O nosso cachê, o do narrador é dobrado. O do repórter é triplicado, se bem que eu dispensei o cachê, né? Então não vou ter mais cachê. Perdeu. Vai Elvis pra bola, chuveirou na boca do gol, toque de cabeça, Marlone afasta, a bola cai na intermediária, o Ramon Carvalho brigou, ganhou pro time da Ponte, na verdade, por ali trabalhando essa bola, é pro Elvis, Dodô pedalou, tentou linha de fundo melhor pro time da Chapecoense, ela cai pra Elvis, bateu na mão. Achei estranho o Elvis ganhar essa bola, mas ela bateu na mão dele. Bateu na mão dele. Bateu na mão do Elvis. Bom ter você junto com a gente aqui no YouTube. Futebol Interior. O Roberto César Santos. Brigatti é retranqueiro. Fora. Animador de torcida. Roberto César Santos. Mas hoje, Roberto, ele colocou Gé do Palio e colocou Renato. Não, hoje o Brigatti foi ousado. Não dá pra, no segundo tempo não dá pra chamar de retranqueiro. Tá certo que ele tirou 2 atacantes também. Mas ele colocou 2 atacantes. E ainda ele colocou o Dodô no time. A Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Emerson, trabalha com o jogador que é o Elvis. Elvis dominou, tocou pro Igor Inocêncio, descolou o cruzamento, ela desviou, deixa sair. Deixa sair que é nossa essa bola. O árbitro tava dando tiro de meta? É escanteio. Ah, juizão. Bruno Pereira Vasconcelos, presta atenção no serviço, escanteio pra Ponte, Pedro. Escanteio pra Macaca, Elvis na bola, temos 94 na audiência rotativa, hein, Corsato? Tem aqui um internauta dizendo que a Chape está com um jogador a menos há um tempo porque o 99 não consegue correr em campo. O 99 da Chape... 99 da Chape é o Cavalheira, ele tava com cãibra. Deu cãibra nele, ele não... ele tá como se fosse o atacante. Escanteio, bola para dentro da grande área. Afasta a zaga da Chape, tira, deu rebote pra Ponte. A bola voltou, sobrou pela direita pra Elvis. Sai, bola. Lateral pra eles, pra Chape. A bola sobrou pro time da Chapecoense. E Igor Inocêncio deu uma pegada aqui no jogador da Chape. A bola voltou, sobrou pra Marlone, fazendo função de volante. Círculo central do gramado, campo de defesa. Chama a movimentação dos companheiros. Quem recebe aqui pelo lado esquerdo é o jogador que é o Mancha. Mancha trabalhou com a equipe da Chapecoense. Vem trabalhando com o Ronaldo Mendes. Ronaldo Mendes trabalha a bola aqui no campo de defesa pra Doma. Tem cartão amarelo. Doma soltou essa bola pra Bruno
Leonardo. Pela zaga central para Mailton. Mailton dominou, solta atrás pro time da Chapecoense. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. A Chape vem pro campo de ataque pela esquerda, se segura a ponte, vem cruzamento, bola pra dentro da grande área, sobe a zaga, tira, deu rebote, sobrou, Mailton no peito, na grama, bateu pro gol, tira Emerson, voltou pra Marlone, queimou pro gol, pra fora. Cara, mas o Marlone entrou com a macaca, hein? Marlone tá chutando todas de fora da área, belíssimo cruzamento de 3 dedos ali do meio campo da Chapecoense, foi do Mancha. Segue 0-0, Corsato. Tiro de meta pra Ponte Preta. Não chegamos a 100 likes, mas já passamos de 100 simultâneos no YouTube. Obrigado. Obrigado você, o Sérgio Pasquini. Eu vou ler o recado, mas eu não entendi. O velho dos anjos já está chegando aí, tá dizendo ele. A nossa enquete lá no YouTube encerrada. 46% Chapecoense vence o jogo, 41% Ponte Preta. Obrigado a todo mundo que tá junto com a gente. Nossa, deram um golpe de sumô no jogador da Ponte, que vem pro campo de ataque pela direita. Renato dominou pra Macaca, trabalhou, soltou bola pra Dodô, ensaiou a finta pra lá, pra cá, puxou pra perna esquerda, cruzou na boca do gol, bateu no Renato. Deu de zagueiro agora o Renato. Deu de zagueiro o Renato. A bola sobrou com o Emerson, não foi falta não. Pode ter sido uma jogada ali estranha, mas não foi falta não. Emerson dominou pro time da Ponte Preta, trabalhou, tocou pro Igor. Ah, Igor. PQP, Igor. Presta atenção no que tá fazendo. Ia ser um baita de um contra-ataque, Pedrolino. Ia ser um baita do contra-ataque, só que o Igor tocou errado, né? Forte demais pro Dodô, segue 0-0, tiro de meta pra Chapecoense, que já tá no ataque. Na velocidade, vem pro campo de ataque, já passamos de 45, estamos com 47, daqui a pouquinho os acréscimos. Mais 8. Ai, meu Deus, tem jogo ainda. Quase 48, a Chape vem campo de ataque. Mailton tentou no meio das pernas. Tentou jogar no meio das pernas, mas ele tava de colher, não tava de garfo não, pra tomar a sopa. A Ponte vem, vamos ganhar o jogo no final. Bola com o Dodô, cruzou na boca do gol, já vai fazer golaço pra fora! Pra fora do gol! Pra fora do gol! O Gé tentou um lance de efeito, uma plástica na jogada. Tá certo que tava impedido. Esse é o Gé do Palio. Esse é o Gé, viu, Pedrolino? Belo cruzamento do Dodô. O Gé tentou uma puxada lá, uma lambreta, uma bicicleta, um cavalinho, não sei o nome, como a gente pode falar isso daí. A bola foi pra fora, tiro de meta pra Chapecoense, segue 0-0. E o auxiliar técnico do Brigatti tá bravo, viu? Tá bravo, tá pé da vida. E o time da Ponte melhorou no segundo tempo. Melhorou bastante. As alterações do João Brigatti fizeram efeito e a Ponte jogou bem nesse segundo tempo. Eu vou bater na madeira, aqui ó, você vai ouvir ó. A Ponte pode até perder o jogo, mas o segundo tempo da Ponte é melhor do que o primeiro. É bem melhor que o primeiro. Será que o Gé tá merecendo vaga de titular, Versato? O Gé naturalmente, Pedrolino, naturalmente, não sei se na vaga do Gabriel Novaes, na vaga de quem, mas naturalmente ele vai ser titular desse time. Então, cabecinha no lugar, já que você vai ser titular da Ponte. O jogador da Chape vai sair ali de maca. Eu tenho um colega que fala que é maca móvel. Mas toda maca é móvel, né? Público e renda. Vai! Público, 5.254 torcedores. 5.254 para uma renda de R$100.780. 5.254 por uma renda de R$100.780. Público bom, hein? Mais de 5 mil torcedores esta tarde e noite na cidade de Chapecó. 5.254 para R$100.780. A arrecadação 0-0. Segue o jogo, é Série B Campeonato Brasileiro para você. Sábado tem mais transmissão aqui com a equipe dos canais Futebol Interior. Gustavo Marques e o repórter mais bonito do Brasil, Albert Cavalcante, dão um recado para Guarani e Paysandu com toda a equipe dos canais Futebol Interior. Deixa eu ver esse lance. Os caras vêm pro campo de ataque com ele, Mailton chega na bola, Emerson tira, a bola sobrou pro time da Ponte, Gé na proteção, ganhou, calma Gé, aí no carrinho, Bruno Leonardo, chegou, mandou a bola pra lateral, bate o lateral rápido, Gé, tocou pro Elvis, pro Gé, lado esquerdo, dentro da grande área tá o Renato, ele cruza, passa pelo Renato pro Igor Inocêncio, vai pintar o gol, bateu o Igor Inocêncio!
Pelo amor dos meus filhinhos, Igor Inocêncio. Tem um internauta aqui falando se ele é jogador profissional. Aí não dá, né, Igor Inocêncio? O Gé faz uma baita de uma jogada. Ele domina na entrada da grande área, na meia-lua da grande área, sozinho. Sozinho, tinha dois livros da Ponte Preta na pequena área, viu? Parecendo eu quando ia na balada. Sempre só. E isola. Ah, vai ver se eu tô na esquina, Corsato, segundo jogo que a Ponte perde um gol assim no final, né? Contra o Santos, o Jean Carlos perdeu um cara a cara com o goleiro, chutou pra fora. E nessa foi o Igor Inocêncio. Segue 0x0 Ponte Preta e Chapecoense. Um abraço pra redação do Futebol Interior. Elcio Paiola tá por lá comandando tudo. Aliás, o Elson Paiola comanda tudo. Abraço pro Paiolinha também. Abraço pra todo mundo. Se vocês espirrarem, saúde. Olha a Ponte, será que dá pra ganhar? Será que dá, Macaca? Será que dá, Macaca? Renato cruzou na boca do gol. É pro Gé, dominou, sobrou, vai pintar o gol, bateu! Pra fora do gol! Pra fora do gol, eu não acredito, Dodô! Eu não acredito, o Gé ganhou no alto, ela sobrou pro Dodô dentro da grande área, ele bateu pro gol, ela passou, foi embora! Isso aqui do gol do Cavicchioli que já tava vendido, Pedro Lino. Matheus Cavicchioli tirou essa bola com os olhos. Dodô, na cara do gol após belo passe do Gé, perdeu um gol na cara do gol e falta 1 minuto pra acabar, acho que já foi, né, Corsato? E tem internauta dizendo que tem mais um jogador da Chape que tá baleado no jogo. Chape teoricamente com 2 a menos, 15 minutos pelo menos. Tomás e o 99. Não, mas o Tomás foi substituído. Tomás saiu, Tomás e entrou o camisa número 8, Marlone. Marlone, o outro lá que não foi substituído. Igor Inocêncio, horrível, fraco. Tá dizendo o Edilson Roberto, o Igor Inocêncio é muito grosso, ruim demais. Ô Sérgio, agora que eu entendi, cara, eu demoro pra entender. Eu era operador. Isso lá na década de 90, numa rádio em Paulínia AM, de um programa de humor. Eu fazia o que o Felipe faz, eu fazia pro cara no programa de humor. Eu colocava os efeitos, as músicas, eu fui mandado embora. Porque o cara contava piada, eu não entendia. E eu tinha que colocar os efeitos. Olha a Ponte, campo de ataque, bola do Elvis, tocou na frente pro Dodô, chega a zaga, tira. Mas ele disse assim, o velho dos Anjos tá livre no mercado, o Brigatti tá balançando, vai cair logo logo. Não tá balançando, não. Não, o Hélio dos Anjos tá no Paysandu, né? Balançando no Paysandu, mas tá no Paysandu. Mas qual treinador brasileiro não balança hoje? Até o Tite no Flamengo tá balançando. Mas assim, eu entendi, Sérgio, obrigado aí. Agora eu entendi, mas eu sou ruim pra entender as coisas. Eu demoro. Tanto que a minha esposa, eu não cheguei junto nela, ela que chegou em mim. Pra você ver como que eu sou ruim de serviço. Você é ruim de serviço. Eu demorei pra entender a parada. Posse de bola pro time a Chapecoense. Deu mais um, viu? Mais um. O árbitro gosta, hein, de dar acréscimo no acréscimo, hein? Vamos até 54. Você está na Rádio FI conosco. Também Rádio Grigo conosco. Futebol na Canela. De Pira. Obrigado, gente. A Ponte pode ganhar o jogo, hein? A Ponte pode ganhar o jogo. Mas tem 15 segundos só para isso. Bola com o Elvis. Cruzou na boca do gol. Bem altura. Bruno Leonardo. Mete o cabeção na bola. Tira dali. O último ataque do jogo vai ser nosso. O árbitro tá dizendo para esperar. Não vai ser nosso. Porque aponta o centro do gramado. Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia. Baiano, é boa gente. Ponto final na Arena Condá. A Ponte melhorou um cadinho no segundo tempo, mas não conseguiu trazer os 3 pontos. Mas fica com um empate na Arena Condá. 0 Chapecoense, 0 Ponte Preta. 0 Chape, 0 Chapecoense, 0 Ponte Preta. Vem aí, na sequência, o fim de jogo dos canais Futebol Interior. E no fim de jogo tem a nota, o gabarito de cada jogador. Tem também o melhor da Ponte Preta no jogo. Aliás, que tá no chat, manda pra gente, na sua opinião, quem foi o melhor da Ponte em campo. Tem a ficha técnica do jogo, tem a palavra do professor, tudo isso e muito mais pra você. Fim de jogo na Arena Condá. Jogadores da Ponte Preta e da Chapecoense saindo, é você que brilha. Pedro Lino, vai Pedro. O juiz tá chamando ali, aconteceu alguma coisa com o jogador da Chapecoense, viu, Corsato? Aí as crianças invadiram o gramado. Não pode, né? Não pode, virou festa ali, o foguinho tá saindo, acho que deu tudo certo. Os jogadores da Ponte vêm saindo já, né? Daqui a pouco vem alguém pra falar aí, capaz que seja o Elvis que sai. O Elvis saiu bastante bravo com o árbitro da partida, viu? Após o jogo apareceu ali na televisão. O Elvis saiu um pouco nervoso, um pouco alterado com a arbitragem.
Já já o nosso fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Grigo. Espero que vocês continuem com a gente, os nossos parceiros. Estamos também na Edpira de Piracicaba e na Rádio Futebol na Canela. No fim de jogo a gente vai falar muito desse empate. Assim, falava na abertura dos trabalhos que eu fechava com um empate, mas um cadinho, aquela bola do Dodô, se entra, a Ponte ia conseguir os 3 pontos, hein? Aquela bola do Dodô, se entra, era gol e golaço, né? E a do Jé também, o voleio do Jé. Sim, mas tava impedido. Tava impedido? Tava impedido. Acho que se vai pro VAR ia marcar o impedimento. A Ponte teve bastante chance no segundo tempo, viu, Corsato? Você que tá aqui no YouTube, Futebol Interior, eu quero saber, na sua opinião, quem foi o melhor do jogo. Eu quero saber quem foi o melhor da Macaca, tá? A gente elege aqui o melhor da Ponte Preta. Você vota aqui no YouTube, Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, agradecendo aos nossos parceiros, a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá, Delivery 99788-3821, o cara entrou com a Macaca no jogo, mas é da Chape, quem é ele? Vai falar com a gente aí, o Pedro. Marlone, vai falar com a gente, Felipão. Sem dúvida que dentro de casa o primeiro objetivo é vencer, mas falando da leitura do jogo, a gente perdeu uma grande oportunidade, porque a Ponte Preta deu espaço, principalmente no primeiro tempo, pra gente matar o jogo. Mas, cara, é aquilo, às vezes a gente não soube aproveitar as oportunidades. Na minha opinião, acho que no primeiro tempo a gente fez um bom primeiro tempo, segundo tempo ali também começamos, mas a gente começou a se precipitar muito, uns passes bobos de 1 metro que a gente estava errando. Eu acho que a gente tinha que ter mais um pouco de leitura no último terço do campo. Mas pontuamos, é claro que é um resultado ruim para nós que jogamos aqui em casa, mas não tem o que falar, agora é levantar a cabeça para o próximo jogo. Tá aí o Marlone, ele leu o jogo. Mas não gostou nada do resultado. Não gostou nada. Perdeu a chance de ganhar, segundo ele. Sim, né? A Chapecoense desperdiçou bastante chances, inclusive no primeiro tempo. No segundo tempo foi meio parelho. Tá o Elvis aí, Felipão? É um resultado ruim para lamentar, porque a Ponte também teve chances, ou é um ponto fora de casa para ser valorizado? Olha, depois de todas as circunstâncias que aconteceram aí, a gente conseguiu chegar aqui em Chapecó na 4ª tentativa. Graças a Deus deu tudo certo, viajamos bem também, com segurança, que é o mais importante. Dar o parabéns para o nosso supervisor aí, que fez um trabalho essencial para todos, para a nossa diretoria também da Ponte Preta, que a gente conseguiu chegar aqui e conseguimos descansar para jogar. E assim, o resultado de 1 ponto sempre é bom fora de casa, mas a gente criou muito bem, tivemos chance. Agora temos que trabalhar e acertar, convocar o nosso torcedor para nos apoiar nesse jogo agora que é lá em Itu. E eu tenho certeza que a gente seguir nessa batida sem tomar gols e melhorar para fazer os gols para começar a sair com as vitórias. Tá aí o Elvis, Corsato, inclusive pegar a resposta dele, né? Esse placar de 0-0, tudo que aconteceu com viagem cancelada, 2, 3 viagens canceladas, a Ponte embarcando na segunda-feira, meio-dia. Esse resultado 0-0 foi bom? Foi bom, mas poderia ser melhor. A Ponte podia ter ganhado o jogo hoje. O segundo tempo da Ponte foi muito bom. Foi muito bom o segundo tempo da Ponte. Apesar do Pedrão ter feito boas defesas, mas o segundo tempo da Ponte foi bom. Você vai falar, mas a Chapecoense estava com o jogador cambaleando no gramado, terminou praticamente com 10 porque um estava contundido. Tá, beleza, mas a Ponte podia ter ganhado o jogo, né? E isso por méritos da Ponte Preta. A gente tem que falar a verdade aqui, né? A gente tem que falar a verdade aqui. Quando é pra criticar, né? A Ponte melhorou no segundo tempo. E as entradas do Jé e do Renato melhoraram o time. E o Ramon Carvalho entrou bem no jogo hoje. Quero saber a opinião do internauta torcedor. O melhor em campo. A gente já volta daqui a pouco com o melhor em campo. Vamos eleger o melhor em campo da Ponte Preta. Quero a sua opinião. Já no fim de jogo. Tem as notas do jogo, Pedro. E hoje as notas do jogo a gente vai fazer uma média. Você dá a sua nota, eu dou a minha. Eu falo o nome do jogador, você começa com a sua nota, eu dou a minha nota, a gente faz a média. Lembrando que as notas do jogo no portal Futebol Interior com o Carlos, né? Daqui a pouquinho, mais ou menos no máximo aí 20 minutos, já vai estar lá no site, você pode conferir, mas aí a nota do Carlos no portal Futebol Interior, no blog lá do Carlos, no portal Futebol Interior. Beleza? Vem aí o fim de jogo, agradecendo ao Felipe Marques, que esteve nos trabalhos técnicos, a equipe técnica dos canais Futebol Interior na mesa de som, na mesa de áudio aqui dos canais Futebol Interior. A você que ficou com a gente também na Rádio Grigo, obrigado. A você que ficou com a gente na Edpira de Piracicaba, continue com a gente. Você que esteve e vai estar com a gente também na Rádio Futebol na Canela, obrigado. Aqui no YouTube Futebol Interior, a gente não bateu a meta de 100 likes, mas passamos simultâneos
mais de 120, é claro, a gente fica muito contente. Obrigado, viu? Obrigado pela audiência, Nação Ponte Pretana. É o seguinte, a gente vai para o intervalo e vamos trocar muita ideia ainda, viu? Tem mais pelo menos 49 minutos de transmissão para você no nosso fim de jogo, com muita informação aqui nos canais Futebol Interior. Não sai daí, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Salve, salve você, internauta torcedor conectado aqui nos canais Futebol Interior. São 7 da noite, mais 13 minutos. Está no ar o fim de jogo. Noite de terça-feira, 21 de maio de 2024. Para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788 3821 ou 3242 3125. Chamou, pediu, chegou. E aliás, você que está acompanhando a gente, quer ter a sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior, chama no Zap, tá? É mais barato do que você pensa, do que você imagina. A gente tem plano de 1 mês, 2 meses, planos pro campeonato todo, plano pra um jogo só. É você que manda, é você que brilha, tá? 98989 3526, a sua marca em destaque aqui nos canais Futebol Interior. Fim de jogo tá no ar, daqui a pouco a palavra do professor João Brigatti. A Ponte empatou 0-0 com a equipe da Chapecoense, tem ficha técnica do jogo, tem as notas do jogo e tem também o melhor em campo. Aliás, Felipe, podemos colocar a vinheta do melhor em campo, se você tiver ela aí, pra gente já eleger aqui com a nação pontepretana o melhor em campo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Vamos de craque do jogo. Daqui a pouco o Pedro Lino também dá o seu voto e eu também vou dar o meu voto aqui. Lembrando que daqui a pouco as notas do jogo a gente vai gabaritar jogador por jogador da Ponte Preta. Vamos lá. Edilson Roberto tá com a gente, diz que o Igor Inocêncio hoje muito fraco. Corsato, dava pra ganhar o jogo, perdemos 2 pontos, tá dizendo ele. O Roberto César Santos, Brigatti não dá mais, na minha opinião. Edilson Roberto, Brigatti covarde, só tirou o Bochecha por contusão.
O Aparecido Alves, melhor em campo. Primeiro voto aqui. Deixa eu até abrir aqui uma outra aba, ó, para colocar o voto do Elvis. Deixa eu ver quem votou no Elvis aqui. O Aparecido Alves. Aparecido Alves. Elvis. Alexandre Cristiano. Ufa, terminou muito bem com mudança de alguns jogadores. Edilson Roberto, perdemos a chance de ganhar da poderosa Chape. DJ Digo, melhor foi o Elvis, o Digo, DJ. 2 votos pra ele. Eu tô com o João, viu? O João Brigatti? João Limírio Neto. O que o João Limírio Neto fala? Vê aí, o último comentário. É que aí eu saio fora. João melhor Limírio... em campo foi o Pedrão. Pedrão, deixa eu colocar Pedrão aqui. É que eu tava indo pela ordem aqui, peraí. João Limírio Neto, voltou no Pedrão, então depois eu não vou computar o seu voto porque eu já computei, tá? O Paulo César, Elvis, joga muito, brincadeira. O Carlos Lemos Matozinho, Dodô passa a bola, o Gé de frente, era gol, seu Fominha. Ele tá criticando aqui o Dodô. Achei que o Dodô entrou bem no jogo também. O Edilson Roberto, não me venha com conversinha de viagem em neblina, perdemos 2 pontos. Tem torcedor achando que dava pra ganhar, e eu também tô com o torcedor. É a história do copo meio cheio, meio vazio. Dava pra perder? Dava. Mas dava pra ganhar o jogo também, viu? Isso muito pela atitude da Ponte no segundo tempo e pelas alterações do João Brigatti, tá, gente? Minha visão. Edilson Roberto, Elvis. Deixa eu colocar o seu voto aqui, Edilson. 3 votos pro Elvis. O melhor foi o Elvis, Carlos Lemos Matozinho. Galera votando no capita, hein? Deixa eu ver quem mais aqui. Akira Miyamoto, melhor em campo, Elvis. Mais um voto. O Elvis tá com a galera, hein? Elvis, melhor em campo hoje, tá dizendo o Wilson Correia. O João Limírio Neto, sempre juntos. Mais um voto pro Elvis. Aqui do Wilson Correia. Melhor em campo, melhor jogador foi o Pedro, tá dizendo o Jair Pires. Foi o seu voto que eu tinha computado aqui? Foi, né? Não. Foi do João Limírio que eu tinha computado. Foi do João Limírio Neto. Então o João e o Jair votaram no Pedrão. Olha, tô pra dizer que o voto é bastante salutar aqui. João Limírio Neto, podia ser melhor pelo que apresentou no final do jogo, mas fez o dever de visitante. Vamos levar um ponto pra Campinas. Pra mim foi bom, mesmo sabendo que o empate não foi ótimo para os dois. Pra mim o empate não foi bom para nenhum dos dois, mas também não foi ruim para nenhum dos dois, não. Porque a Chape lamenta lá, o Marlone falou que poderia ter ganho o jogo, mas poderia ter perdido, viu, Marlone? Então, meu filho. Viviane Cristina, a lição de casa foi feita. Agora é focar no próximo jogo. O Silvio Seico, Elvis o melhor. Silvio Seico. Cara, o Elvis vai ganhar, hein? João Limírio Neto, melhor foi o Pedrão, a gente já tinha computado. O Celso Fittipaldi, melhor em campo, Pedrão. Boa, Celção, meu parceiro. Deixa eu ver quem mais aqui. Roberto César Santos, Brigatti é um animador de torcida, tem que trazer o Guto Ferreira. Então, Roberto, eu não acho ele animador de torcida, você tem a sua opinião, respeito muito, mas a Ponte não tem condição nenhuma de contratar Guto Ferreira, cara. O salário do Guto hoje é impagável pros moldes da Ponte Preta. O Brigatti ganha o quê? 80, 70 picanhas por mês? O Guto ganha quase 5 vezes mais, cara. Não, o Guto esquece. O Guto é pelo menos 300 picanhas por mês. 250 a 300 por mês. Então, não dá, Roberto. Melhor em campo, tá dizendo o Roberto aqui, Elvis. Melhor em campo, Elvis. Celso Fittipaldi, Elvis foi muito bem também, mas Pedrão fez defesas importantes. A Neuci tá dizendo que o melhor em campo foi o Brigatti. Tem 2 votos pro Brigatti aí já, viu, Corstato? Por enquanto eu tenho um aqui, vamos ver o outro. Wilson Correia, resultado foi bom, lógico que poderia ser melhor, mas vamos contentar com o copo meio cheio. Meu voto vai no Brigatti, tá dizendo a Neuci. Meu voto vai no Brigatti, tá dizendo o Marcos João Carvalho. DJ Digo, Ponte com 30% de aproveitamento. Preocupante, se manter assim não chega nos 45. Eu fiz a conta na hora da macaca, realmente não chega. O Marcos também votou no Brigatti, então são 2 votos por Brigatti. Beleza, nossa audiência aqui, obrigado a todo mundo que votou. Mas deixa eu contar aqui, Elvis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 votos pro Elvis. Pedrão, 1, 2, 3, o Brigatti 2 votos. Pedro Lino, o voto, já tem um voto Elvis, eu quero saber a sua opinião, melhor em campo. Melhor em campo, Pedro Rocha. Salvou Rocha. Bastante. Teve o chute do Marlone, que ele espalmou pra fora, aquela bola tinha endereço. Pra mim, Pedro Rocha, o melhor em campo.
Quem que tem quantos votos tem aí, Corsato? Tem um voto pro Elvis, que a gente computa tudo pra geral, né? Mas o voto da geral no total foram 8 pro Elvis. E o seu voto agora pro Pedrão. Então tá empatado. E eu vou desempatar. Você vai de Elvis. Vou de Elvis. Vai de Elvis. Ah, você que faz, hein, Pedro Lino? Pra mim, Elvis, cara. O que ele jogou hoje, jogou muito. O Elvis joga fácil. Quem vê o Elvis jogar acha que o futebol é fácil. Elvis, pra mim, o melhor em campo, então... A trivela do Elvis é sensacional. Ele é muito bom jogador. Tecnicamente, ele é muito bom jogador. Então, definimos aqui, pra fechar e passar a régua no quadro, Elvis, o cara do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. São 7h, mais 20 minutos. Vamos pagar o outro intervalo, ô Felipe Marques. E aí o Pedro Lino vai ficar atento para saber sobre a palavra do professor. Se na volta do intervalo o professor não falar, aí a gente abre as notas do jogo. Intervalo, a gente volta daqui a pouquinho aqui nos canais Futebol Interior. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Hora da Macaca, toda segunda, 8h30 da noite no YouTube. Inscreva-se no nosso canal. Hora da Macaca. Você que é torcedor, pertence à força da maior do interior. Compareça a todos os jogos no Majestoso e vamos juntos conquistar as vitórias. Venha fazer parte desta grande nação pontipretana. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Oba, tamo de volta aqui nos canais Futebol Interior. Que bom ter a sua companhia, a sua audiência para concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Conosco o restaurante do Dadá, Delivery 99788 3821. Caiu mais um voto aqui, a gente já elegeu o melhor em campo, foi o Elvis, né? Mas a Vivi votou no Pedrão. Pedrão também mandou bem. Daqui a pouquinho, as notas do jogo, tem a ficha técnica do jogo e o Pedro Lino, né? O nosso staff aqui, o Felipe Marques também, atento para saber aí quando que o professor João Brigatti vai falar, né? O Wilson Correia, Brigatti, precisamos apoiar o time lutador, ele é pontepretano. Valeu, tamo junto aqui, ô Wilson, tamo junto, obrigado aí pela sua companhia e sintonia. Bom, vamos aguardar a entrevista coletiva, mas enquanto não vem a entrevista coletiva, vamos fazer o seguinte... Vamos trazer as notas do jogo. Vamos gabaritar os jogadores que fizeram o espetáculo. O empate da Ponte Preta na Arena Condá nessa noite de terça-feira. 0 Chapecoense, 0 Ponte Preta. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Na vida tudo é prioridade, né? Tudo é foco. E a gente tem o foco, é claro, do João Brigatti quando ele for falar. Mas então, enquanto o João não chega para falar, né? A gente muda o foco para as notas do jogo. E agora vai ser assim, o Pedro Lino, o PL. Eu vou falar o nome do jogador
E você vai gabaritar. Lembrando que a audiência escolheu o Elvis, eu também votei no Elvis, ele foi eleito melhor em campo, mas você votou no Pedro Rocha como melhor em campo. Então vamos lá. E aí eu vou fazer uma média aqui do jogador, tá? Vamos lá. Ponte Preta jogou, empatou. Pedro Rocha, goleirão, tomou cartão amarelo. Quero saber a sua nota pra ele. Minha nota pro Pedro Rocha, 7,5. 7,5? Eu vou de 6,5. Então vai nota média 7. 7 pra ele. Vamos, Igor Inocêncio, hein? Igor Inocêncio, nota 4. 4 pro Igor Inocêncio. Eu vou de nota 5. Então 4,5 pro Igor Inocêncio. 4,5 de média. Vamos usar a média, tá? Luiz Hakim tomou cartão amarelo porque empurrou o coleguinha naquele lance do primeiro tempo. Nota 5,5. Eu vou de 4,5. Não, 5,5 pra ele também. Então 5,5 de nota pro nosso Luiz Hakim. Sérgio Rafael. Sérgio Rafael, nota 6,5. Eu vou de nota 5,5 pro Sérgio Rafael, então nota 6 de média pro simpático Sérgio Rafael. E o patrão, Gabriel Risso? Não prejudicou, nota 5,5. Eu vou de nota 5,5 pra ele também, pro Risso, patrão. E o Dudu Vieira, saiu estafado do campo, hein? Dudu Vieira, nota 6. 6, vou de meia dúzia pro Dudu também. Emerson Santos, ou Emerson, aí você escolhe, o número 18. Nota 6,5. 6,5 pra ele. Eu vou de 5,5, então total 6 pro Emerson Santos. Ficou até o fim do jogo, tá? E o Lucas Bochecha, que pela primeira vez debutou como titular do time da Ponte. Lucas Bochecha, nota 4,5. 4,5. Eu vou de 4,5 também pra ele. Elvis, capitão do time. Nota 8. 8 pro Elvis. Nota 8 também, vou de 8 pro Elvis. Bora lá. Iago Dias foi substituído no segundo tempo. Iago Dias, nota 6. Também tô de 6. A gente tá combinando, a gente tá indo bem aqui, não precisa nem fazer muita média. E o Gabriel Novaes, jogou melhor com a camisa da Ponte. Gabriel Novaes jogou melhor, nota 6,5. 6,5, eu vou de 5,5, nota 6 pra ele. Nota 6 pro Gabriel Novaes. Por último, vou deixar o Brigatti, tá? Vamos lá, os jogadores que entraram. No intervalo, a gente só descobriu durante o jogo que ele tinha entrado. O Emerson, não, o Dodô. Dodô, nota 5. Não foi o Dodô, foi o Ramon. Você já deu nota pro Dodô, tá bom, nota 5 pro Dodô. Mas quem entrou no intervalo foi o Ramon Carvalho. Eu também, deixa eu ver que nota que eu vou dar. Ramon Carvalho, nota 6. Nota 6 pro Ramon Carvalho? Pera aí, então. Você deu 5 pro Dodô, vou dar 6 pro Dodô. Então a nota do Dodô, 5,5. Você deu 6 pro Ramon Carvalho? 6 pro Ramon Carvalho. Vou dar 5 pro... Bom, vou dar 6 pro Ramon Carvalho. Achei que ele entrou bem no jogo. Então média 6 pra ele também. Emerson Santos entrou no lugar do Emerson. Nota 4. Eu vou nota 5, então 4,5 pra ele. 4,5 pro Emerson Santos. Agora é que são elas. Renato, número 19, entrou no segundo tempo. Renato entrou bem, nota 5,5. 5,5 também pro Renato. E o Gé do Palio, hein? Que nota que você dá pra ele? Gé do Palio teve um bom lance de voleio, nota 6. Também vou dar 6 pro Gé. Tô bem no jogo, o time melhorou com o Gé, cara. Nota 6 pro Gé. É centroavantão, né? É homem de área. Ele fede gol, a bola busca ele. Ele chama a responsabilidade, né? A bola procura ele. E os caras jogam pra ele, né? Porque os caras confiam no Gé, cara. Confiam. E é aquela história, Só né? que ele tem que ter a cabeça no lugar dele. Cara, dá toda a pinta de que todo mundo gosta do Gé, cara. O problema é o Gé mesmo. A jogador Zaida gosta do Gé, né? Porque joga uma bola pra ele. O técnico é apaixonado pelo Gé, a diretoria gosta do Gé. Falta o Gé colocar a cabecinha no lugar, quem sabe? Falta o né? Gé gostar do Gé. Ô, Pedro, e o treinador, o professor? Muita gente cornetou, porque ele colocou o time com 3 volantes. Mexeu bem hoje, viu? O João Brigatti mexeu bem, hoje não pode reclamar nada. No primeiro tempo ele entrou bastante bastante retrancado, né? Retranqueiro. Nota 7. João Brigatti, nota 7. Boa nota, professor, hein? Eu também vou de nota 7. Hoje eu gostei do João Brigatti. Cara, O pessoal reclama que ele demora pra fazer as substituições, só que hoje ele fez as substituições pontuais e no segundo tempo o time melhorou. Achei que ele não foi mal não em colocar 3 volantes pra jogar fora de casa.
Achei que ele começou um time bem e nas alterações ele foi bem. Também vou de nota 7 pro João Brigatti. A maior nota foi do Elvis, aqui com 8, né? A maior nota foi do Elvis. Você tentou fazer o Pedrão chegar numa nota parecida. Você deu 7,5, mas eu dei 6,5 pro Pedrão. Então 7 a nota do Pedrão também, que foi uma boa nota. E ele realmente fez boas defesas, o Pedrão. Mas a Ponte Preta no fritar dos ovos, fez um bom jogo, muito pelo segundo tempo, né, Pedro? Sim, muito pelo segundo tempo. As alterações de João Brigatti surtiram efeito. O Elvis jogou os 2 tempos, né, os 90 minutos inteiro. Não saiu, não pediu substituição. E com ele a Ponte Preta joga melhor, né, Corsato? Até estranhei dele entrar como titular hoje, que ele sempre fica meio no banco de reserva em jogos fora. Ou ele não viaja ou ele fica na reserva. Hoje ele aguentou os 90 minutos. É isso. Muito bem, portanto, você aqui nos canais Futebol Interior, também na Ed Pira, na Rádio Grigo e também conosco na Futebol na Canela, esteve aí com as notas de cada jogador da Ponte Preta, jogadores que estiveram em campo nesse empate na Arena Condá, em Santa Catarina, 0 Ponte Preta, 0 também para a equipe da Chapecoense. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, eu já paguei o intervalo, não tô devendo o intervalo, então a gente tá à vontade, né, pra tocar aqui o fim de jogo até a espera do professor. A gente vai esperar até umas 10 para as 8, tá? Difícil ter a coletiva porque não foi nenhum assessor de imprensa, viu? Vamos aguardar, mas muito provável que não tenha a coletiva do João Brigatti. Mas quando chegou lá em Chapecó, lá no aeroporto, ele falou, né? Não, a Ponte fizeram divulgou. um vídeo normal. Mas saiu nas redes sociais da Ponte. Saiu nas redes sociais, mas não era assessor de imprensa. Quando aguardar. não vai assessor de imprensa, é muito difícil que tenha coletiva. A gente vai esperar até 10 para as 8. Se não tiver aí a entrevista, aí a gente CJC falou que a gente pode mandar até meia-noite, viu? E não deixe o microfone aberto. Falou que é pro narrador não deixar o microfone aberto. Vamos fazer o seguinte então, Felipe. Vamos colocar aqui a ficha técnica do jogo. E aí a gente mata todos os quadros do programa do fim de jogo para ficarmos tranquilos aqui com a nossa audiência, para entender o que a audiência entendeu desse empate 0.0 Chapecoense. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu. A Ponte Preta foi na Arena Condá. Aliás, o jogo era pra ser domingo, passou pra segunda-feira. Aí na segunda-feira não, a Ponte não conseguiu o voo foi cancelado. E aí embarcou, o jogo foi confirmado para essa terça-feira. Transmitimos Campeonato Brasileiro Série B, 6ª rodada, fechamento da rodada. 21 de maio de 2024, 0 Chapecoense, 0 Ponte Preta. Chapecoense com Matheus Cavicchioli, JP Galvão, Doma, Bruno Leonardo e Mancha, Foguinho, Rafael Cavalheira, Giovanni Augusto, Tomás, Marcinho e o Mário Sérgio. Humberto Louser, o treinador da Chape, ainda colocou o Ronaldo Mendes, Regis Tossati, Mailton Marlone e o Rômulo. O Brigatti, João Brigatti da Ponte Preta, mandou a campo Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Luiz Raquim, Sérgio Rafael e Gabriel Risso, Dudu Vieira, Emerson, Lucas Bochecha e Elvis, Iago Dias e o Gabriel Novaes. O Brigatti ainda colocou o Dodô, o Emerson Santos, o Ramon Carvalho, o Renato e o Gé. O árbitro da partida, o Bruno Pereira Vasconcelos da Bahia, auxiliado pelo Clóvis Amaral da Silva e pela Daniela Coutinho. Quarto árbitro, o Júlio César Fleger, de Santa Catarina. E o árbitro de vídeo, o Rodrigo Nunes de Sá, ele que é VAR FIFA. Cartões para o time da Chape, Doma e Ronaldo Mendes. Para Ponte Preta, amarelos para o Pedro Rocha, para o Luiz Raquim. E tivemos o cartão vermelho para o Matheus Regis, né? Que no banco de reservas, ele que era o único pendurado da Ponte, conseguiu a proeza de tomar o vermelho direto. Então ele está suspenso para o jogo contra o Ituano, que a gente vai transmitir aqui domingo 4 da tarde. E quando ele voltar da suspensão, ele vai voltar pendurado. Ê, Matheus Regis, hein? Ê, Matheus Regis. 5.254 torcedores para R$100.780. A arrecadação para 0 Chapecoense, 0 Ponte Preta, fechamento da 6ª rodada da Série B, Campeonato Brasileiro 2024, nesta noite de terça-feira. Portanto, trouxemos ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo.
Muito bem, deixa eu ver a hora aqui. 7 da noite, mais 34 minutos, 7h34. Estamos no ar para a concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821, 99788-3821. Quer anunciar aqui nas transmissões dos canais Futebol Interior? Chama no Zap. A gente tem planos de um jogo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, planos eternos. Fique à vontade para falar com a gente. Você que tem seu comércio aí, a sua casa de massagem, sua casa de entretenimento, fique à vontade para divulgar o seu supermercado, a sua lanchonete, a sua padaria, o seu bar. Fale com a gente, vem aqui para os canais Futebol Interior. 98989-3526. Vamos lá, Pedro Lino. Vamos fazer aqui, vai ter depois o comentário final, mas eu quero a sua opinião de 0 Chape e 0 Ponte. Resultado bom pros dois, né? A Ponte Preta jogou bem no segundo tempo, a Chapecoense jogou bem no primeiro tempo. Resultado justo, nenhuma equipe chegou pra abrir o placar, né? A Ponte Preta, com a substituição do João Brigatti, chegou bastante no gol do Matheus Cavicchioli. E a Chapecoense com o Marlone entrou bem, chutou bastante bolas fora da área, né? Tinha endereço certo, o Pedrão pegou. Resultado justo e que deixa as duas equipes lá embaixo, né? A Ponte Preta segue na 14ª colocação, agora com 6 pontos ganhos. E a Chapecoense está na 10ª colocação com 9 pontos ganhos. Terminaram na mesma posição que eles começaram antes do jogo e se iniciar, né? Lembrando que o Paysandu está na zona de rebaixamento com 4 pontos na 17ª colocação. O Botafogo de Ribeirão Preto com 4 pontos na 18ª. O Guarani na 19ª com 3 pontos. E o Ituano com 3 pontos é o lanterninha da Série B. Próximo adversário da Ponte. Isso, próximo adversário da Ponte no domingo, às 4 horas da tarde, no Novelli Júnior. O Ceará, a Chapecoense enfrenta o Ceará no domingo também, às 6h30 da noite, no Castelão, em Fortaleza. O G4 da Série B tem Santos com 15 pontos na primeira colocação, Goiás na segunda com 14, Sport em terceiro com 12 e fechando o América Mineiro com 12 pontos ganhos. Muito bem. Você que tá junto com a gente aqui, obrigado. Lembrando que toda segunda-feira, 8h30 da noite, tem Hora da Macaca lá no YouTube. Hora da Macaca. As transmissões de Ponte Preta e Guarani aqui no YouTube Futebol Interior, né? Mas a gente fala da Ponte Preta no canal Hora da Macaca no YouTube. Vai ser um prazer ter você com a gente toda segunda-feira. O Carlos Corsato brilhantemente faz a ancoragem e eu faço a minha pequena contribuição toda segunda-feira, 8h30 da noite. Bom, falar em contribuição, deixa eu mandar um abraço para nossa audiência, viu? Camila Soares, vou colocar aqui as mensagens dos internautas. Marcelo, esse cabra sou eu. Com este futebolzinho, nós pontepretanos não precisamos nem sonhar com acesso. Então, Camila, cá entre nós, assim, eu acho que qualquer pontepretano que entenda um pouquinho do que está acontecendo no momento, entende que a Ponte não é candidata a acesso, né? E a gente nem entrou com essa ambição no campeonato. Eu acho que pode acontecer, pode. Acertando alguns erros, corrigindo algumas coisas, a Ponte pode brigar sim, né? Mas no momento eu não vejo a Ponte como uma das candidatas ao acesso, não. Pelo contrário, vejo a Ponte lutando na parte de baixo da tabela. Entendo que a Ponte Preta vai passar menos sufoco do que passou o ano passado, né? Se continuar tudo desse jeito, sem atrasar salário, né? É claro que o segundo turno é um outro campeonato, as equipes mudam muito, né? A gente não sabe quem que a Ponte vai perder, quem que vai vir, enfim, mas entendo que a possibilidade esse ano é de um campeonato mais tranquilo. Mas, Camila, eu acho que o campeonato da Ponte não é pro acesso. E você, Pedro? Também acho que não é pro acesso, mas tem que pontuar no primeiro tempo agora, no primeiro turno agora, pra depois não ficar sofrendo no final do segundo turno, né? O segundo turno é muito mais difícil. O segundo turno os times contratam mais, se reforçam, fica mais difícil, aí fica sofrendo nos últimos jogos, que nem o ano passado. Só se livrou contra o CRB na última rodada, que o CRB já tava tranquilo, não almejava mais nada. É verdade, porque se o CRB vem dependendo de alguma coisa aqui, olha, eu vou falar um negócio pra você, haja coração. Poupou o Anselmo Ramon, poupou alguns jogadores,
Por isso tem que Veio pro terceiro goleiro. Tem que pontuar no primeiro turno pra depois não ficar sofrendo no segundo turno e tomara que não atrase salários, né? Tomara que fique tudo certo. Por enquanto tá tudo certo. Não, tudo resolvido, tudo certo, tá tudo certo. Tudo acertado, estão acertando em dia, tanto de funcionários como de jogadores. Tomara que continue assim pra não ficar sofrendo no segundo turno, né? Boa. Vamos pegar mais internauta aqui. O Celso Fittipaldi acha que os volantes da Ponte são muito fracos na transição, muito mal. Não conseguem articular uma jogada de qualidade. Eu gosto do Dudu Vieira, eu acho que ele é um bolão, cara. Mas corre pra caramba também, viu, Celso? Akira Miyamoto, Akin, mal novamente. Riso, mal novamente. Bochecha, péssimo. Iago Dias amassando a bola. O Akira tá cornetando aqui. Roberto César Santos, Matheus Regis vai 1-0 pra ele. Verdade. Brincadeira ser expulso no banco. Renato tem que jogar mais. Entrou bem o Renato, o Roberto César. Carlos Lemos Matozinho. Renato entra, já cansado, dá um pique para. Tem gente que acha que ele entrou bem, tem gente que acha que ele entrou cansado. O Carlos Lemos Matozinho que falou que ele entrou cansado. O Roberto César Santos, muito amadorismo essa questão das entrevistas. Isso aí a Ponte precisa dar uma arrumada aí com relação a isso aí, viu? O Carlos Lemos Matozinho. Pedrão, excelente goleiro. Tem que corrigir. Está rebatendo as bolas para o meio da área. Tem que rebater as bolas para as laterais e fica um pouco adiantado. Fez boas defesas como sempre. Wilson Correia, embolado a classificação. Uma vitória e muda tudo. Silvio Seico, Santos, Goiás e Sport. A Ponte briga pela 4ª vaga. Ó, o Silvio, entendendo que a Ponte briga pela 4ª vaga. Boa, então. Legal que o torcedor entenda assim. Roberto César Santos tem que fazer pelo menos 22 pontos no primeiro turno. O ano passado a Ponte fez os 22, mas daquele jeito, cara. Corsato. Oi. Passei pro Felipe Marques aqui. Tem entrevista do técnico João Brigatti, hein? Olha que legal. Olha que show. Paulo Santana, nosso amigo, acabou de mandar no grupo da Ponte Preta. Boa, Paulão. Vamos ouvir o João Brigatti, Felipe? Muito bem, o João Brigatti vai falar daqui a pouquinho. Aí sim, então, para surpreender até o futuro. Nem o futuro esperava por isso. Nem o futuro esperava por essa entrevista, hein? João Brigatti, o professor, vai falar. A Ponte que não venceu, mas não perdeu, né? A Ponte, portanto, completa 3 jogos sem vencer no campeonato. A Ponte só teve uma vitória na competição e a Chape 4 jogos sem vencer. A Ponte que joga no domingo. A partida começa às 4 da tarde em Itu, no Novelli Júnior. E olha, a mobilização que eu tô vendo aqui, a torcida da Ponte vai comparecer não vou dizer num número gigante, mas a torcida da Ponte... Vai comparecer num bom número, viu? Bom número. Já tem gente fechando ônibus, carro... Vai equiparar ali com os caras, hein? Vai equiparar. Pode, Felipe? Então, professor João Brigatti, você que brilha. Brigatti, boa noite. Boa noite. Primeiro de ti, uma avaliação do jogo em si. A Ponte Preta sofreu um pouco no primeiro tempo com as chances da Chapecoense, mas no final teve boas oportunidades também de fazer. Qual que é o sentimento da partida no final? Ponte Preta levou um ponto, poderia ter conquistado os 3. Boa noite. Boa noite. Acho que foram 2 tempos distintos, né? Até a gente acertar a marcação, principalmente no primeiro tempo. A equipe da Chapecoense também muito qualificada, teve um volume de jogo maior, teve oportunidades também, enfim, não fizeram. No segundo tempo a gente acertou, principalmente com a entrada do Ramon ali no lugar do Bochecha, que estava sentiu uma lesão. E nós conseguimos vencer, né, e ganhar o meio de campo e facilitou para a gente poder também trabalhar nas costas da defesa da Chapecoense. Criamos inúmeras situações, precisamos aproveitar, não é fácil você vir aqui contra a Chapecoense, né? Sempre jogos difíceis, quando tem essas oportunidades aqui você tem que saber matar, mas enfim, a gente fica feliz pelo volume de jogo, pela crescente que vem, a melhora da técnica da nossa equipe, tática também. Enfim, são situações que logicamente a gente não pode desprezar jamais um ponto aqui contra a Chapecoense. Faltou o que para fazer o gol no final? Foi um pouquinho de tranquilidade, foi o capricho? E uma pergunta junto com isso, o Elvis é um jogador diferente, né? Ele te dá várias possibilidades, quando tu vê ele tira um 3 dedos, tira um passe. Como é que tu trabalha com ele, que é um jogador que não se movimenta tanto, mas ele tem um passe muito diferenciado, né? O Elvis, todos nós sabemos que se trata de um craque já à moda antiga, né? Aquele 10 que dificilmente a gente encontra. Então você tem que saber, logicamente, trabalhar com ele.
os atletas entendem, né? O elenco entende que tem que correr um pouquinho mais, principalmente porque a hora que ele pega a bola, ele consegue pôr, principalmente os jogadores nossos mais velozes, em condições boas ali na frente para poder finalizar e a gente aproveitar as situações. Enfim, a nossa equipe vem num crescente, a gente está tendo agora mais oportunidade de atletas também, voltando o Renato, voltando o Gé, né? Hoje nós perdemos o Matheus Regis, tiramos ele, até por uma situação pela fisiologia, né? Quase que a gente perde ele por fadiga muscular. Enfim, são atletas de qualidade, que eu acredito que com o decorrer do campeonato a gente vem numa crescente aí, a tendência é sempre melhorar mais. No finalzinho do jogo, o Mailton jogou na direita, e aí, logicamente, a Chapecoense se lançou ao ataque naquele ponto. Foi uma orientação tua para jogar daquele lado? Porque várias oportunidades saíram daquele canto ali do campo, né? Sim, a gente conhece bem o Mailton, né? É um atleta que ele joga muito na segunda linha, né? Mas quando ele entra de ala ali, ele sobra ou deixa, né, possibilidades para a equipe adversária construir ali naquele setor. Foi o que nós conseguimos fazer. Infelizmente não aproveitamos, né, as oportunidades, principalmente no final do segundo tempo, que a gente poderia sair daqui com os 3 pontos, mas a gente enaltecer, né, o espírito de luta dos atletas, a vontade, a determinação, se acertar em campo. Então a gente fica feliz porque a equipe vem numa crescente e a tendência é melhorar cada jogo mais. Obrigado. Valeu. Um abraço para vocês. Muito bem, tá aí então a palavra do técnico João Brigatti, falando depois do empate entre Ponte Preta e Chapecoense. Pedro Lino, é isso, né? A gente viu o mesmo jogo e eu acho que ele ficou contente com a atuação da equipe, hein? Também acho que ele gostou, falou bem, falou do Elvis, gostou da atuação da equipe tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. Vamos ver agora o que vem contra o Ituano, né? Verdade. O que espera contra o Ituano que é o último colocado da Série B. Vamos ver como que ele vai entrar, se ele vai entrar com 3 volantes, com 3 atacantes. Vamos ver o que João Brigatti vai proporcionar para a torcida Ponte Preta no domingo, às 4 horas da tarde, contra o Ituano no Novelli Júnior. E você acompanha tudo aqui no Portal Futebol Interior. Valeu, Pedrão. Um abraço pra você. Obrigado pela participação. Até domingo. Obrigado, Marcelo. Valeu, Felipe. Tamo junto. Tchau, tchau. Fui. Este Pedro Lino, repórter aqui dos canais Futebol Interior. Hoje também estamos na programação da Futebol na Canela. Conosco também a Ed Pira e a Rádio Grigo. Muito bem, o Pedro Lino estará de volta aqui nos canais Futebol Interior no domingo. Ele vai estar em Itu, no Novelli Júnior, né? Para Ituano e Ponte Preta, comigo aqui na bancada, nessa cadeira que nesse momento está vazia. Ó, o Wendel Coral estará fazendo parte da bancada no próximo domingo. Bom, são 7 da noite mais 46 minutos. Ô Felipe, se você quiser já adiantar aí também o comentário final, a gente já pode fazer o comentário final e depois a gente fecha a nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior. Então, para você que tá ligado aqui, junto com a gente, tá na hora do comentário final. Agora, o comentário final. Marcelo Corsato. Muito bem, nessa noite de terça-feira, 21 de maio de 2024, transmitimos direto da Arena Condá, em Chapecó, a Ponte Preta empatando com a equipe da Chapecoense pelo placar de 0-0, jogo esse que fechou a 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Um jogo que a equipe da Chapecoense foi melhor no primeiro tempo, e aí no segundo tempo a Ponte é melhor. A Ponte foi melhor no segundo tempo. O João Brigatti mexe no time, melhora o time da Ponte Preta. Hoje, o Brigatti começou com o esquema de 3 volantes, né? O Matheus Regis começou no banco de reservas, depois ele foi expulso no banco de reservas, vai desfalcar o time contra o Ituano. Mas no segundo tempo, o Dodô já entra também o Ramon Carvalho, e depois ainda entraram o próprio Emerson Santos, o Renato e o Gé, que volta ao time da Ponte Preta. E a Ponte Preta melhorou. Chapecoense teve algumas chances, o Pedrão fez boas defesas, mas a Ponte teve sim a possibilidade de trazer 3 pontos para casa. As equipes seguem ali no meio da tabela. O time da Chape continua na 10ª posição, a Ponte na 14ª colocação. Agora a Ponte Preta aguarda aí a próxima rodada. A Ponte encara a equipe do Ituano no próximo domingo. 5.254 pagantes, R$100.780 a arrecadação. Campeonato Brasileiro Série B 2024, 6ª rodada. Transmitimos aqui nos canais Futebol Interior. Chapecoense 0, Ponte Preta também 0. Comentário final.
Tá aí então, você que tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, agradecendo todo mundo que tá sempre junto com a gente. Também conosco, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821 ou 3242-3125. Agradecendo você que ficou junto com a gente, viu? Nas parceiras hoje é de Pira, Rádio Grigo e também na Rádio Futebol na Canela. Você que mandou ver aqui no nosso YouTube Futebol Interior, obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Lembrando que domingo vamos transmitir o Jogo da Ponte, estarei com o Wendel Coral e também com o Pedro Lino e o nosso Felipe Marques, tá? Esse jogo que você acompanha aqui nos canais Futebol Interior vai estar também na Valinhos FM, sábado, transmissão da Valinhos FM dos canais Futebol Interior, tem Paysandu e Guarani e Paysandu, e é claro, você acompanha conosco. Segunda-feira, toda segunda-feira, lá no YouTube Hora da Macaca, tem a Hora da Macaca, onde só não é proibido falar de Ponte Preta toda a segunda-feira. Agradecendo ao Felipe Marques na mesa de áudio e vídeo dos canais Futebol Interior, a coordenação esportiva do Carlos Corsato, a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Muito obrigado. Estive ao lado do Pedro Lino. Eu, Marcelo Corsato, agradeço o seu carinho, a sua companhia e a sua audiência. As parceiras, a Rádio Grigo, a Edpira e também a Rádio Futebol na Canela, seguem com a programação normal e a gente volta a falar em esportes com mais transmissão aqui nos canais Futebol Interior sempre, tá? E é claro, lá no site, no portal Futebol Interior, você tem tudo. Série A, Série B, Série C, Série D, Campeonato Paulista da Bezinha, enfim, campeonatos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, certo? Agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Valeu, gente, um grande abraço pra você e até a próxima. Tchau. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.